Em uma noite fria, uma garota chamada Suzu é arrastada para um galpão por seu pai, que não suporta olhar para ela. Ele deseja que Suzu nunca tivesse nascido e planeja deixá-la lá durante toda a noite. No entanto, poucos minutos depois, seu irmão Genta sai e tenta libertá-la. No entanto, ele fica chocado ao descobrir que ela não está lá. Desesperado, ele corre pela vila procurando por Suzu e, eventualmente, a encontra atravessando uma ponte para deixar o vilarejo. Ele corre até ela e pede desculpas por não conseguir protegê-la dos abusos do pai, pois, se tentasse, só acabaria sendo punido também. Suzu nasceu com um olho demoníaco e, como isso acontece no Japão feudal, ela foi rotulada como uma criança amaldiçoada e tratada como um ser desprezível. Ela sabe que não pode levar uma vida normal com um olho assim, então diz a Genta para simplesmente ir para casa sem ela. Genta fica parado por um momento, contemplando seu próximo passo, e eventualmente decide que ama sua irmã mais do que o resto da família. Assim, ele segura sua mão e pede que ela fuja com ele. Juntos, eles abandonam seu antigo lar, mas ainda está chovendo, e o frio começa a ficar intenso. Sem ter para onde ir, Genta leva Suzu até os restos de um antigo edifício, e os dois se abraçam para tentar conservar calor. Suzu já adormeceu, e Genta está prestes a desmaiar também, mas antes que isso aconteça, ele percebe a aproximação de um homem que diz algo sobre acolhê-los. Quando Genta acorda, encontra-se sendo carregado pelo homem, enquanto Suzu caminha ao seu lado. O homem fica aliviado ao ver que Genta finalmente despertou, então o coloca no chão, e eles continuam andando até chegarem à vila do homem. A vila é habitada principalmente por ferreiros especializados na forja de katanas, então todos estão ocupados trabalhando. O homem leva Genta e Suzu até sua casa, e, assim que abre a porta, sua filha corre para saudá-lo. Ela fica feliz em vê-lo, mas também curiosa sobre as duas crianças atrás dele. O homem então diz que Genta e Suzu viverão com eles a partir de agora. Ele pergunta à filha se ela está de acordo com isso, e ela parece encantada com a ideia, pois significa que terá amigos para brincar. Ela se aproxima de Genta para se apresentar como Shiryuki e expressa sua esperança de que os três possam se dar bem dali em diante. Naquela noite, Genta tem dificuldades para dormir, então Motoaru pergunta se algo está errado. Motoaru está limpando sua espada, o que leva Genta a perguntar se ele é um samurai. Motoaru, no entanto, explica que, na verdade, ele é um sentinela, e sua função é proteger pessoas e locais importantes. Mais tarde, Genta e Suzu se juntam a Shiryuki Shidoshi à beira do rio. No caminho de volta para casa, Genta pergunta sobre Yokis, a mãe de Shiryuki, que os ajudou a permanecer na vila. Shiryuki explica que Yokis é uma Itsukien, uma serva do deus do fogo, e que apenas o chefe da vila e seu marido, Motoaru, o sentinela, podem vê-la. No dia seguinte, Genta começa a treinar com Motoaru, mas, como ainda é um novato na arte da espada, é facilmente derrubado sem que Motoaru sequer se esforce. Motoaru diz a Genta que ele ainda tem um longo caminho a percorrer, mas que, se continuar treinando, certamente se tornará um mestre um dia. Os anos passam, e Genta se torna um novo sentinela da sacerdotisa do santuário, participando de uma reunião entre todos os oficiais da vila e a sacerdotisa. Ela permanece oculta atrás de uma cortina, de modo que ninguém pode vê-la diretamente. Quando a reunião começa, ela elogia Genta por sua excelente habilidade em exterminar demônios. Ele diz que está apenas fazendo seu trabalho ao manter a vila segura e menciona que o demônio mais recente que encontrou tentou usar uma forma humana para se infiltrar. Um dos oficiais começa a ficar nervoso ao ouvir isso, e os outros perguntam se ele tem alguma ideia do motivo pelo qual um demônio tentaria entrar na vila. Um oficial sugere que o demônio pode estar atrás da sacerdotisa, pois há uma lenda que diz que, se um demônio comer o fígado de uma sacerdotisa, ele se tornará imortal. No entanto, também pode estar atrás da espada sagrada Uri, que foi passada de geração em geração pelas sacerdotisas e é extremamente valiosa. Isso tornaria lógico que os demônios a cobiçassem. Outro oficial menciona que a espada Uri foi criada por um dos melhores ferreiros da história e que dizem que possui poderes místicos embutidos. Se os demônios estiverem realmente atrás da lâmina Uri, isso pode significar um grande problema para toda a vila. O chefe, então, ordena que todos permaneçam vigilantes. No entanto, Kamasa diz que não há motivo para preocupação, pois ele e Ginta estão encarregados de proteger a sacerdotisa. No entanto, Kamasa acredita que Ginta não é qualificado para a tarefa. Os dois estão prestes a começar uma discussão, mas o chefe e a sacerdotisa os mandam se calar. Com isso, a reunião chega ao fim e todos saem do santuário, exceto Ginta, pois sua função é proteger a sacerdotisa. Agora que estão sozinhos, a sacerdotisa sai de seu quarto, revelando ser Shiryuki. Ginta pergunta o que ela está fazendo, já que uma sacerdotisa não deveria se expor de forma tão descuidada. No entanto,
como ela e Jinta são amigos de longa data, Shiryuki não vê necessidade de formalidades. Ela também conta que Suzu está ali, embora o santuário seja proibido para pessoas comuns, o que significa que ela não deveria estar ali. Suzu, por outro lado, não parece ter crescido nada nos últimos anos. Quando Jinta e Shiryuki a acordam, Suzu fica eufórica ao ver seu irmão mais velho novamente. Jinta tem estado tão ocupado caçando demônios que mal tem tempo para vê-la. Embora ele também esteja feliz em vê-la, ele a repreende por ter vindo até ali, pois o santuário é restrito. Suzu não entende por que não pode visitar Shiryuki, já que Jinta pode vê-la sempre que quiser. No entanto, regras são regras, e Jinta diz a ela para voltar para casa. Depois que Suzu parte, o chefe retorna ao santuário e informa que tem algo importante para discutir com Shiryuki, pedindo a Jinta que lhes dê privacidade. Inicialmente, Jinta se recusa, pois é seu dever como sentinela de Shiryuki estar ao seu lado o tempo todo. No entanto, Shiryuki diz a ele que pode tirar o dia de folga, então Jinta eventualmente cede e vai para casa. Enquanto isso, do lado de fora da vila, dois demônios fixam seus olhares em Suzu por causa de seu olho demoníaco. Naquela noite, Shiryuki sai furtivamente do santuário para se encontrar com Jinta, pois tem algo importante a dizer. Quando o chefe veio falar com ela mais cedo, ele disse que ela deveria se concentrar em produzir um herdeiro para substituí-la, caso fosse morta pelos demônios. Embora pareça mórbido, o chefe tem razão. Por isso, Shiryuki precisa se casar em breve, e foi decidido que ela se casará com Kiyomasa, principalmente porque ele é filho do chefe e eventualmente se tornará um novo líder da vila. Jinta não sabe exatamente como se sente sobre essa notícia, e Shiryuki também não está feliz com isso. Ela admite que está apaixonada por Jinta e, na verdade, fugiu do santuário para contar isso a ele. Com a intenção de pedir para Jinta fugir com ela e começar uma nova vida, Shiryuki sabia que ele nunca concordaria com isso. Jinta havia feito um juramento para proteger a vila e treinou por anos para se tornar forte o suficiente para defendê-la. Shiryuki fez o mesmo juramento quando se tornou a sacerdotisa do santuário da vila. Se fugissem agora, estariam desrespeitando tudo pelo que haviam trabalhado. O tempo passa e Jinta é chamado para uma reunião, onde é informado sobre a aparição de um demônio na floresta. Ele recebe a missão de eliminá-lo e se prepara para partir imediatamente. No entanto, antes que possa sair, Iyomasa o impede. Ele sabe que Jinta deve ter ouvido a notícia sobre Shiryuki se casar com ele e não entende por que Jinta age como se não estivesse abalado. Jinta responde que não há motivo para se preocupar, pois as únicas coisas que importam para ele são a segurança da sacerdotisa e da vila. O mais estranho nisso tudo é que Iyomasa nem mesmo está tentando se vangloriar por estar se casando com Shiryuki. Ele sabe que Jinta ama Shiryuki e que ela também ama Jinta, então essa situação parece simplesmente errada para ele. No entanto, Jinta já tomou sua decisão e parte da vila para cumprir sua missão. Assim que chega à floresta, Jinta é subitamente atacado pelo demônio corpulento. Antes de iniciar a luta, ele pergunta ao demônio se está sozinho, pois o relatório indicava que havia 2 demônios na área. O demônio corpulento responde que seu parceiro tinha algo a resolver na vila. Isso não soa nada bem, mas Jinta precisa primeiro lidar com o inimigo à sua frente antes de poder retornar para enfrentar o segundo demônio. Ele avança rapidamente, com um golpe poderoso, consegue cortar um dos braços do demônio. No entanto, o monstro continua atacando, forçando Jinta a recuar. O demônio pega seu próprio braço decepado e nem parece irritado por tê-lo perdido. Em vez disso, está impressionado com a habilidade de Jinta em cortá-lo. Enquanto isso, na vila, Suzu é confrontada pela demônio Bade e fica absolutamente aterrorizada. A criatura diz a Suzu que não há motivo para ter tanto medo, pois ela também é um demônio como ela. No entanto, Suzu se recusa a acreditar nisso. A demônio observa Suzu por um momento e percebe que seu amor por Jinta deve estar impedindo sua transformação completa em um demônio. Ela acha isso fascinante, pois significa que Jinta deve tê-la cercado de amor e carinho constantes para que ela se tornasse uma pessoa tão boa. Suzu ama Jinta com todo o seu coração, então ouvir a demônio elogiá-lo a tranquiliza. Agora que Suzu não está mais assustada, a demônio tenta convencê-la a usar seus poderes para ajudá-la. Ela até promete que não fará mal a Suzu de forma alguma, garantindo que todos sabem que os demônios não podem mentir. Portanto, Suzu poderia confiar nela. No entanto, Suzu recusa a oferta, pois há a possibilidade de os demônios machucarem Jinta. A demônio não pode negar essa possibilidade, então decide usar outro método para convencê-la. Ela mostra a Suzu uma visão em que Shiryuki está se despindo e se preparando para ser tomada dentro do santuário. Ver essa cena deixa Suzu enojada, mas não pelo ato em si, e sim pelo fato de que não era Jinta quem estava com Shiryuki. Suzu pergunta a demônio se o que viu era real.
A criatura explica que seu poder permite ver o futuro e compartilhar essas visões com outras pessoas, que foi exatamente o que Suzu testemunhou. Se Suzu ainda duvida, a demônio se dispõe a levá-la ao santuário naquele exato momento para que ela veja com os próprios olhos. Enquanto isso, Jinta continua enfrentando o demônio corpulento, mas antes de prosseguir com a batalha, ele quer saber por que os demônios atacam humanos. O demônio explica que essa é simplesmente sua razão de existir. Os demônios não precisam necessariamente matar humanos, mas cada um tem um propósito específico que deve cumprir, e, no momento, o propósito do demônio corpulento é atrasar Genta. Buu possui o poder de assimilação, permitindo-lhe adquirir as habilidades de outros demônios ao devorá-los, o que também lhe dá a capacidade de alterar seu corpo à vontade. Genta não pode se dar ao luxo de hesitar, então investe contra Buu em uma tentativa de matá-lo de uma vez por todas. No entanto, ele tem seu braço arrancado com um soco, e, quando tenta cortar o pescoço de Buu, o demônio o despedaça com os dentes. Por todas as contas, Genta deveria estar morto, mas, no último segundo, ele consegue pegar um fragmento de sua espada quebrada e o crava profundamente no coração de Buu antes que o demônio possa revidar. Assim, Genta sai vitorioso. Buu aceita sua derrota e, na verdade, está feliz, pois isso significa que cumpriu seu propósito. Ele então revela que o outro demônio que veio com ele possui o poder da clarividência e que usou essa habilidade para enxergar 170 anos no futuro. Segundo a visão dela, o demônio mais forte de todos os tempos está vivendo naquele local, o que motivou a chegada deles. Assim que Buu menciona a existência de um demônio na vila, Genta percebe que ele deve estar falando de Suzu, mas, antes que possa reagir, Buu diz que lhe dará um presente para parabenizá-lo pela vitória. No instante seguinte, o braço decepado de Buu agarra a cabeça de Genta e aperta até que ele desmaie. Enquanto isso, no santuário, Kiyomasa está sobre Shiryuki. Tudo o que ele precisa fazer é gerar um herdeiro com ela, e ele espera resolver isso quanto antes. Como Genta está longe em uma missão, esse é o momento perfeito, pois, do contrário, Jakan teria que ficar do lado de fora ouvindo Shiryuki sendo tomada à força, algo que já está pesando na consciência de Kiyomasa. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, a garota demônio atravessa as cortinas e expõe a cena para Suzu, que fica absolutamente devastada. Ao mesmo tempo, Genta desperta na floresta e, por alguma razão, seu braço perdido foi restaurado. Mas ele não tem tempo para se preocupar com isso agora, pois Suzu pode estar em perigo, então começa a correr de volta para a vila. Enquanto isso, Suzu ainda tenta processar o que acabou de ver. Já era insuportável para ela ver Genta apaixonado por Shiryuki, mas Suzu estava disposta a aceitar, contanto que Genta pudesse ser feliz. Ela até mesmo se conteve de crescer para não atrapalhar o relacionamento dos dois. No entanto, agora ela descobre que Shiryuki está se casando com outro homem. Isso foi a gota d'água. Suzu perde o controle e enlouquece. Ela fica furiosa com a traição de Shiryuki em relação ao amor de Jakan. E, após algumas palavras sugestivas da garota demônio, Suzu decide matá-la. Seu poder demoníaco desperta de repente, e toda a sala se enche de uma fumaça negra enquanto Suzu assume uma forma adulta. Kiyomasa empunha a espada lendária e tenta atacá-la, mas a garota demônio o derruba antes que ele possa fazer qualquer coisa. Em seguida, ela carrega o corpo de Kiyomasa para fora, pois tem algo que deseja realizar, deixando Shiryuki sozinha com Suzu. Pouco depois, Genta chega ao santuário e vê que Shiryuki ainda está viva. Ela corre para seus braços, mas, um segundo depois, sua cabeça é decepada por Suzu. Genta fica paralisado de choque diante do que acaba de acontecer, e, no instante seguinte, Suzu aparece atrás dele, segurando a cabeça de Shiryuki. Genta pergunta a Suzu por que ela faria algo assim, e Suzu começa a explicar toda a situação sobre Shiryuki estar se casando com outro homem. No entanto, ele já sabia disso e, mesmo que não soubesse, isso não lhe dava o direito de matar Shiryuki. Genta percebe que a Suzu que ele conhecia já não existe mais, e com Shiryuki morta, ele não tem mais nada além do ódio. O braço demoníaco começa a se fundir com o resto de seu corpo, transformando Genta, que agora olha para Suzu com puro desprezo. Ela não entende por que ele a encara com tanto ódio, já que tudo o que tentou fazer foi torná-lo feliz. Para ela, isso significa que Genta está prestes a abandoná-la como todos os outros, então decide simplesmente matá-lo. Porém, ao enfiar a lâmina no estômago de Genta, percebe que o golpe causou quase nenhum dano. Em resposta, Genta desfere um soco que atravessa seu corpo. Suzu consegue sobreviver ao golpe, e Genta tenta finalizá-la, mas, no último segundo, a garota demônio salta à frente e se sacrifica para salvar Suzu. Antes de morrer, ela diz a Suzu para fugir enquanto ainda tem chance. Suzu começa a se afastar, mas, antes de partir, diz a Genta que já não lhe resta nada neste mundo.
Não importa quantos anos leve, ela vai garantir que destrua tudo. E, no dia final, voltará para matá-lo por tê-lo traído. Já na década de 1850, Genta, agora conhecido como Gina, havia construído uma excelente reputação como caçador de demônios. Um dia, ele é convocado por um homem rico para uma missão especial. O homem apresenta Gina ao seu assistente, Zenji, e diz que ele pode perguntar a Zenji qualquer detalhe extra sobre o trabalho. Em seguida, o homem sai da sala, e Zenji cumprimenta a Gina, perguntando quanto ele já sabe. O homem já havia contado a Gina sobre sua amada filha, Natsu, e como queria que ele a protegesse de um demônio que havia aparecido recentemente. Mas há mais nessa história. Basicamente, Gina vai trabalhar como guarda-costas de Natsu, porque desde que ela completou 13 anos, afirma que vem ouvindo um demônio do lado de fora de seu quarto. O demônio repete constantemente frases como "Devolva minha filha para mim". Natsu está aterrorizada com a possibilidade de ser sequestrada. Falando nela, Natsu de repente entra furiosa na sala procurando por Zenji. Ela nota Gina sentado ali e assume que ele é o guarda-costas que seu pai disse que contrataria. Mas, quando Gina tenta se apresentar, ela o interrompe, dizendo que não quer nada com ele e exige que ele vá embora imediatamente, pois obviamente é algum tipo de golpista que apenas finge ser um caçador de demônios. Zenji tenta convencê-la de que Gina é um verdadeiro exterminador, pois seu pai fez grande esforço para encontrá-lo, mas Natsu se recusa a ouvir e exige que Zenji o expulse. Mais tarde naquela noite, Natsu está sentada na cama, ainda assustada com a possibilidade do retorno do demônio. Então, Zenji aparece e se senta do lado de fora da porta para acalmá-la. Ter Gina por perto provavelmente seria melhor, mas como Natsu expulsou, Zenji terá que agir como seu guarda-costas. Ele não sabe o quão útil seria uma luta contra um demônio, mas, se isso a fizer se sentir melhor, promete fazer vigília até o amanhecer para que ela possa dormir. Natsu fica feliz que Zenji a proteja, mas se decepciona ao saber que ele não acredita completamente que o demônio aparecerá. Ela diz que seu pai também não acreditou, ou por que mais teria contratado um samurai suspeito para matar um demônio. Zenji não pode afirmar que o pai de Natsu acredita na existência de demônios, mas garante que ele está levando a situação a sério e se importa profundamente com o bem-estar dela, mesmo que não sejam biologicamente relacionados. Nesse instante, Natsu ouve novamente a voz do demônio, o que a faz estremecer. Ela implora por ajuda a Zenji, que está tão assustado quanto ela. Ao ver o demônio, ele diz a Natsu para permanecer dentro do quarto enquanto ele cuida da criatura, embora não tenha ideia de como derrotá-la. Quando o demônio está prestes a colocar as mãos em Zenji, seu braço é cortado repentinamente por Gina. Ele pede que o demônio se identifique, mas, ao não obter resposta, decide cortá-lo ao meio com um único golpe de sua espada. O demônio cai no chão e se desintegra em fumaça negra. Zenji e Natsu estão a salvo, por hora. Natsu reconhece Gina como o samurai que expulsou mais cedo naquele dia. Ele então se vira para ela e pergunta se ainda acha que ele é um charlatão. Natsu pergunta se o demônio está morto, mas Gina explica que matar um demônio não é tão fácil assim. Com sua experiência, ele sabe que demônios só morrem de verdade quando se transformam em névoa branca, significa que foi realmente morto. Como este virou névoa preta, com certeza ele voltará. Na manhã seguinte, Enji agradece formalmente a Gina por tê-lo salvado na noite anterior e, já que o demônio irá retornar, pede que Gina fique por mais uma noite. Gina concorda em ajudar, mas diz que tem algumas perguntas sobre Natsu. Desde que ouviu o demônio dizer, "Devolva minha filha", ficou curioso sobre a história por trás disso. Zenji então explica que os verdadeiros pais de Natsu faziam parte da família estendida do patrão, mas faleceram há algum tempo. Por isso, o patrão adotou Natsu e a criou como sua própria filha. E caso Gina esteja preocupado, Zenji garante que Natsu não é uma criança demônio, pois se fosse, o patrão jamais teria pensado em adotá-la. A esposa do patrão foi morta por demônios, e depois disso, seu filho fugiu e nunca mais foi visto. Ele culpa os demônios pela perda de sua família, por isso os odeia com todas as forças. Mais tarde naquela noite, Natsu janta com seu pai, que pergunta se está tudo bem com seu novo guarda-costas. No início, ela estava um pouco cética em relação a Ginga, mas depois de vê-lo em ação, tem certeza de que ele é legítimo. Apesar disso, Natsu está curiosa para saber por que seu pai escolheu Ginga em específico. Ele então conta que há rumores sobre demônios rondando a cidade de Ada recentemente, mas ao mesmo tempo, também há rumores sobre um homem capaz de matar qualquer demônio com um único golpe, desde que seja bem pago por isso. O pai de Natsu investigou pessoalmente esses rumores e concluiu que não haveria pessoa melhor para protegê-la. Natsu fica feliz em saber que seu pai realmente a levou a sério quando ela contou sobre o demônio, pois o amor dele é tudo o que importa para ela. Desde que foi adotada, Natsu tem sido muito feliz, mas ao mesmo tempo,
constantemente atormentada pelos boatos maldosos que as pessoas espalham sobre ela. Mais tarde naquela noite, Zenji e Gina estão sentados do lado de fora do quarto de Natsu, como haviam combinado, quando de repente ela sai e pede para que Gina diga seu nome, já que não o deixou se apresentar antes. Como seu pai parece respeitá-lo, ela decidiu que também irá confiar nele. Gina percebe que Natsu tem muito carinho por seu pai adotivo, Ju, o que é natural, já que foi ele quem a acolheu e lhe deu um lar. Enquanto conversam, Gina pergunta sobre um rumor que ouviu sobre o filho perdido de Ju, mas assim que menciona o assunto, Natsu grita que não sabe nada sobre isso. Fica claro que esse é um tópico delicado para ela, então Gina decide deixar para lá por enquanto para não perturbá-la. Natsu então pergunta se é possível que um humano e um demônio tenham um filho juntos. Gina responde que sim, e Natsu começa a imaginar que talvez ela seja mesmo filha daquele demônio que vive atacando. Gina garante que ela não tem qualquer relação com aquele demônio. Natsu pergunta como ele pode ter tanta certeza, e Gina explica que tem uma certa história com esse demônio, então sabe que ele não pode ser a mãe dela. Existem várias maneiras pelas quais um demônio pode nascer nesse mundo, de dois pais demônios, de um humano com um demônio, ou em casos mais raros, um demônio pode surgir do nada. Demônios assim nascem da essência de emoções intensas, especialmente as negativas, e quando esses sentimentos se acumulam nas pessoas, às vezes podem tomar forma própria. Na forma de um demônio como esse, Natsu começa a entrar em pânico ao vê-lo novamente. Então, Gina se aproxima casualmente e começa a perguntar seu nome. O demônio não parece inteligente o suficiente para entender o que Gina está dizendo, e investe contra ele. Gina o acerta no rosto e o prende no chão. Zenji pede para Gina se apressar e matar o demônio de uma vez, mas Gina responde que, se o fizer, ele simplesmente voltará. Natsu pergunta por quê, e Gina explica que foi por causa das emoções dela que esse demônio nasceu. O demônio apareceu em resposta à crença de Natsu de que causar confusão faria seu pai prestar atenção nela. Natsu inicialmente se recusa a acreditar, mas tudo o que Gina diz faz sentido. Ela queria algo que fizesse seu pai tratá-la como uma filha de verdade, e de repente, um monstro apareceu para realizar isso. Gina diz que a única forma de esse demônio desaparecer de vez é se ela recuperar o controle sobre seus sentimentos, mas Natsu não sabe como fazer isso. Gina então diz que tudo o que ela precisa é aceitar os próprios sentimentos e pedir sinceramente para que ele derrote o demônio. Natsu pensa por um momento e percebe que tudo o que sempre quis foi ser amada por Ju como sua filha, mas achava que ele não se importava com ela. Por isso, ela acreditou que, se fosse atacada por um demônio, talvez ele passasse a amá-la mais. Agora, essas emoções feias se manifestaram diante dela, ou seja, o demônio é uma representação dela mesma. No entanto, Zenji diz para ela não pensar assim. O demônio pode até ter nascido dos sentimentos dela, mas isso não é o que importa agora. Zenji sabe que Ju ama Natsu mais do que qualquer coisa no mundo, e Natsu ama da mesma forma, mas nenhum dos dois sabe expressar isso direito. Ela vai precisar começar a lidar com os próprios sentimentos de forma mais honesta a partir de agora. Zenji jura que estará ao lado dela para ajudá-la. Isso dá a Natsu confiança para finalmente deixar de lado a dúvida e o auto-ódio que geraram o demônio. Então, ela pede para Gina matá-lo de uma vez por todas. Assim que ouve essas palavras, Gina saca sua espada e corta o demônio ao meio. Dessa vez, o corpo do demônio se desfaz em uma névoa branca, então Gina tem certeza de que ele não voltará mais. No entanto, mais tarde, naquela mesma noite, depois que Natsu volta para a cama, o corpo do demônio começa a se rematerializar. Gina já esperava por algo assim, porque se o demônio tivesse sido realmente formado apenas das emoções negativas de Natsu, ele teria deixado de existir assim que ela decidiu abandoná-las. Isso significa que as emoções de outra pessoa também estavam misturadas ao demônio. E, até onde Gina sabe, só havia mais uma pessoa naquela região que tinha potencial para se tornar um demônio, a esposa falecida de Ju. Com as emoções negativas de Natsu desaparecidas, o demônio começa a ter dificuldades para manter sua forma. E a filha por quem ele continua chamando não é Natsu, é Suzu. Isso significa que Gina é o filho desaparecido de Ju, e esse demônio é sua mãe e a de Suzu. Para ser bem honesto, Gina não tem memórias claras de como sua mãe era em vida, mas se sente triste por tudo ter terminado assim. Agora, tudo o que pode fazer é colocar fim ao sofrimento de sua mãe para que ela finalmente possa seguir em frente. Na manhã seguinte, Gina está prestes a partir, então Zenji e Natsu vão até ele para agradecer novamente por toda a ajuda. Gina diz que não há necessidade de agradecimentos, pois ele já recebeu sua recompensa, e, além disso, essa foi sua forma de fazer as pazes com o passado. Natsu não entende o que Gina quer dizer, então ele explica que envelhecer lhe permitiu refletir sobre suas ações do passado.
Embora acreditasse estar fazendo a coisa certa ao fugir com Suzu naquela época, ele nunca parou para considerar como suas ações afetariam seu pai, ou o mundo, nesse caso. Natsu ainda não entende muito bem do que ele está falando, então Gina apenas diz para ela valorizar a gentileza que seu pai demonstra. Em seguida, ele começa a se afastar. Poucos momentos depois, Ju aparece. Zenji pergunta por que ele não saiu para agradecer a Gina também, mas Ju responde que não viu necessidade, porque desde o momento em que Gina chegou, ele sabia que ele daria conta do recado. Zenji fica surpreso com tanta confiança em um caçador de demônios aparentemente aleatório, mas Ju responde que é perfeitamente normal um pai ter fé em seu filho. Os outros ainda não perceberam que Gina é filho de Ju, e ele não pretende explicar isso a eles. Então, diz a Zenji para voltar ao trabalho imediatamente ou será rebaixado. Zenji não quer isso, então vai fazer seu trabalho. Ju também começa a se retirar, mas antes disso, Natsu diz que tem algo a dizer. Ela pergunta se há algo que possa fazer para ajudar. Ju fica curioso com a pergunta, e ela explica que Gina disse que ela deveria retribuir a gentileza de Ju. Ele fica feliz ao saber que Gina ainda o considera uma boa pessoa, mas diz a Natsu que ela não precisa se preocupar em retribuir. A melhor maneira de um filho deixar seu pai feliz é vivendo uma vida longa e feliz. A história avança para o ano de 1853, onde encontramos Gina sentada em uma modesta loja de soba, esperando sua refeição. A filha do dono leva cuidadosamente o prato até a mesa dele, enquanto seu pai observa com orgulho silencioso, satisfeito por vê-la aprendendo o ofício. O dono da loja puxa a conversa, mencionando que tem surgido boatos perturbadores recentemente, rumores sobre um assassino em série à solta pelas ruas. Com um olhar preocupado para a filha, ele admite que está começando a ficar nervoso. Suspira e diz que gostaria que o imperador finalmente tomasse uma atitude, mas Gina rapidamente o repreende, dizendo para cuidar das palavras. O dono ri de forma constrangida, dizendo que a última coisa que quer é ver sua loja incendiada apenas 10 dias depois de aberta. Ele admite que conseguiu o local por um bom preço, comprando do antigo dono, mas agora está se perguntando por que Gina tem aparecido para comer soba 5 dias seguidos, considerando que o lugar está sempre vazio. Sua filha o alerta que ele provavelmente vai espantar o único cliente que tem, mas o dono ignora, dizendo que é só uma conversa informal. Ele então se vira para Gina e pergunta o que achou do prato. Gina responde direto: não é ruim, só sem graça. O dono dá uma risada e admite que não tem muito talento para cozinhar, só faz soba porque ama. Gina não resiste e pergunta por que ele abriu uma loja então, e o homem responde simplesmente que tinha seus motivos. Depois de terminar a refeição, Gina paga a conta e o dono comenta que ele parece estar financeiramente bem para um Ronin. Gina dá de ombros e diz que ganha vida matando demônios. O dono ri, achando que Gina está brincando, mas ele apenas caminha em direção à porta sem dizer mais nada. Antes que ele possa sair, o dono o para e menciona algo estranho. Segundo os rumores, esse tal assassino não usa uma espada. Todos os corpos encontrados até agora foram dilacerados, completamente despedaçados. O pior é que os números não batem, mais pessoas sumiram do que corpos foram achados. Por isso, o pessoal começou a achar que não é um humano fazendo isso. Estão dizendo que só pode ser demônio. Gina pergunta onde esses incidentes costumam acontecer, e o dono responde que os avistamentos têm sido na área de Adachi. Ao sair, a filha do dono o chama, pedindo para ele ter cuidado, mas ele apenas responde que não é uma criança. Naquela noite, Gina se posiciona perto de uma ponte, esperando nas sombras que o demônio apareça. Horas se passam e nada de estranho acontece. Quando está prestes a ir embora, um grito de mulher ecoa na noite, e sem hesitar, Gina corre em direção ao som. Ao chegar na cena, ele encontra vários corpos mutilados espalhados pelo chão, mas nenhum sinal do demônio. Gina olha ao redor, confuso, porque com certeza ouviu o grito de uma mulher, mas não há nenhuma mulher à vista. Enquanto ele começa a examinar a área com mais atenção, algo invisível ataca, e ele mal consegue desviar a tempo. O demônio invisível ataca novamente, e desta vez Gina consegue bloquear o golpe, mas antes que possa contra-atacar, o demônio desaparece e reaparece atrás dele, acertando um golpe que o fere. Agora irritado, Gina transforma seu braço em sua forma alterada, aliviado por não haver ninguém por perto para testemunhar. O demônio investe novamente, mas desta vez Gina contra-ataca, quebrando a lâmina da criatura no processo. A criatura tenta fugir, mas Gina desfere um corte profundo antes que ela possa escapar e a chama de o assassino. Ao ouvir o nome, o demônio subitamente se torna visível, revelando-se. Gina estreita os olhos e exige um nome, avisando que, se não obtiver uma resposta, o próximo golpe será fatal. O demônio finalmente se apresenta como Mozuki. Gina então se aproxima para acabar com ele, mas Mozuki ergue as mãos e diz que não quer lutar.
Gina para, confuso. Se ele não queria lutar, por que atacou? Mozuki explica que achou que Gina fosse o assassino em série. Ele tinha ouvido os mesmos rumores sobre um demônio por trás dos assassinatos, então seguiu um cheiro demoníaco muito forte e acabou encontrando Gina. No momento em que Gina o chamou de o assassino, ele percebeu que havia cometido um erro. Ainda desconfiado, Gina pergunta por que um demônio estaria caçando um assassino em primeiro lugar. Mozuki responde que aquele não era o lugar para conversar, pois alguém poderia vê-los ali, e sugere irem para um lugar mais privado. Corte para os dois sentados dentro da casa de Mozuki, onde o demônio agora aparenta ser completamente humano. Mozuki então explica que, à medida que os demônios envelhecem, muitos optam por viver vidas tranquilas, se misturando à sociedade. Eles não mentem exatamente, mas escondem a verdade, algo que Gina já sabia. Mozuki então serve uma bebida barata para os dois e garante a Gina que não está envenenada, mas Gina diz que isso não importaria, pois veneno não o mataria de qualquer forma. Enquanto bebem, Mozuki conta que é apenas um aldeão comum, sobrevivendo em uma casa humilde num beco sujo. Mas Gina sabe que há mais por trás disso. Mozuki é um demônio, um tipo raro, capaz de apagar completamente sua presença do mundo. Ele explica que sua habilidade se chama invisibilidade, e que ele é um dos chamados demônios superiores, do tipo que vive há mais de um século. Gina se surpreende, pois esperava que alguém tão velho fosse muito mais forte. Mas Mozuki ri e explica que o título de superior se refere às habilidades despertas, não à força bruta. Na verdade, alguns demônios superiores, como ele, são fisicamente mais fracos e mais lentos do que a média dos demônios. Gina sente que Mozuki realmente não é o assassino, e Mozuki também sabe que Gina não é. Gina decide acreditar nele, mas algo ainda não faz sentido. Se Mozuki achava que ele era o assassino, por que tentou matá-lo sem antes confirmar sua identidade? Mozuki admite que era algo pessoal, e pergunta se Gina já ouviu os rumores sobre os desaparecimentos. Gina responde que sim, e diz que inclusive confirmou isso por conta própria, mais cedo, quando ouviu o grito de uma mulher. Gina ouviu um grito, mas não encontrou nenhum sinal do corpo da mulher. Foi então que Mozuki lhe contou a verdade: o assassino apenas mata homens na hora, mas sequestra as mulheres. Gina perguntou como ele podia ter tanta certeza, e Mozuki cerrou os punhos antes de dizer que o demônio havia levado sua esposa. O nome dela era Tsu, uma humana de bom coração que o aceitou mesmo sabendo que ele era um demônio. Um mês atrás, ela desapareceu sem deixar vestígios. 10 dias depois, seu corpo apareceu nas margens do rio Kandir. O oficial com quem Mozuki conversou contou que ela havia sido brutalmente violentada antes de morrer. A voz de Mozuki treme enquanto ele fala. Atsu era uma luz em sua vida, doce, sociável e a única pessoa que olhou para ele com amor genuíno. Ela não merecia o que aconteceu com ela. Mozuki admite que nunca se importou muito com os humanos, mas amava Atsu com tudo o que tinha. Agora, tudo o que ele sente é raiva, ódio puro por aquilo que atirou dele de maneira tão vil e imperdoável. Ele jura que vai se vingar e pede a Gina que saia do caminho, para que ele mesmo possa lidar com o assassino. Mas Gina recusa. Então Mozuki pergunta por quê, e Gina responde simplesmente que é seu dever caçar demônios. Mozuki entende e diz que, nesse caso, eles farão isso juntos, mas, quando encontrarem o assassino, ele quer ser o responsável por finalizá-lo. Gina então interrompe e pergunta se é mesmo por vingança que ele está lutando. Mozuki o encara por um instante e pergunta se ele está duvidando dele. Gina responde, não se trata de dúvida, mas independente de quem está por trás disso, seja humano ou demônio, uma vida será tirada. Então você precisa ter certeza de que está pronto para carregar esse peso. Mozuki diz, demônios não mentem. Nem para nós mesmos. E isso inclui o que sentimos. Com isso, Gina concorda em enfrentar aquilo juntos. Na noite seguinte, vemos os dois vasculhando a cidade, reunindo informações sobre o assassino. Eles interrogam todos que conseguem, mas não obtêm nenhuma pista. É frustrante, e eles não estão nem um pouco satisfeitos com a falta de progresso, mas sabem que precisam continuar insistindo. Mais tarde, os dois estão de volta à casa de Mozuki, compartilhando um pouco de sake. Mozuki aproveita o momento para perguntar a Gina algo que vinha martelando em sua mente: por que ele caça seus próprios semelhantes? Gina responde que, em sua maioria, é pelo dinheiro. Há muitos humanos que odeiam demônios e estão dispostos a pagar bem para vê-los exterminados. Mozuki suspeita que há mais do que isso, já que ele não vê Gina como alguém que mata sem motivo. Então ele o pressiona a contar a verdadeira razão. Gina se recosta e diz que também é uma questão de poder, pois ele está em uma missão para deter um demônio específico. Isso surpreende Mozuki, porque Gina havia dito deter, não matar. Gina então revela que nasceu humano,
mas depois de ver um demônio assassinar a mulher que ele amava, algo dentro dele se quebrou, e ele se transformou no que é agora. É por isso que matar demônios que ameaçam humanos se tornou algo natural para ele. Mazuki fica chocado, porque mesmo depois de tudo isso, Gina ainda quer poupar aquele que destruiu sua vida. Gina diz que não sabe o que vai fazer até o dia em que finalmente enfrentar aquele demônio. Até lá, ele precisa de força primeiro. Mazuki admite que é muita coisa para processar, mas Gina apenas diz que ele está sendo covarde. Então Gina vira a pergunta: depois que Mozuki conseguir sua vingança, o que ele pretende fazer? Mozuki fica em silêncio por um momento e depois diz que nunca quis nada daquilo. A única razão pela qual tentou viver como um humano era porque odiava a violência e não queria ser caçado pelos humanos. Também nunca quis lutar contra outros demônios, porque tudo o que ele realmente desejava era uma vida tranquila com a mulher que amava. Ele diz que, quando tudo isso acabar, voltará a se esconder. Vai cuidar do túmulo de Atsu, e isso será o fim. Gina então lembra de algo que Mozuki disse mais cedo sobre ele, que ele não era o tipo de pessoa que fazia algo sem um bom motivo. Mas isso não era verdade, pois ele carregava um ódio cego por sua irmã. No dia seguinte, vemos Gina de volta à loja de soba de sempre, comendo seu almoço em silêncio. A filha do dono se aproxima e casualmente pergunta se ele teve alguma sorte rastreando o assassino. Mas ele diz que as coisas não estão indo muito bem. O dono então resmunga que ganhar a vida está quase impossível hoje em dia. Gina concorda, e então acena com a cabeça para a garota, dizendo que, com uma garçonete tão bonita como a Fu, o lugar deveria estar lotado. Mas talvez as pessoas em Ido estivessem ocupadas demais para perceber. O dono sorri, feliz por alguém achar sua filha bonita. Gina diz com confiança que 8 entre 10 pessoas provavelmente concordariam com ele. O dono sorri ainda mais, dizendo que Gina tem bom gosto. Mas a Fu rapidamente intervém e diz ao pai para não se empolgar. Ela o lembra em voz alta que nunca nem teve um relacionamento antes, dizendo que talvez essa seja uma boa chance para ela. Envergonhada, a Fu interrompe, pedindo para ele não deixar Gina constrangido. Ela diz para ele não se preocupar, pois sairá do ninho quando for a hora certa. Mas, por enquanto, só quer passar mais um tempo como filha dele. Seu pai então se acalma, entendendo o que ela quer dizer. Em seguida, ela se vira para Gina com um sorriso envergonhado e pede desculpas por tudo aquilo. Mas Gina não se importa nem um pouco. Na verdade, ele diz que ela tem sorte de ter um pai assim. Ela se orgulha do velho, mas isso a faz se perguntar como era o pai de Gina. Ele explica que tem uma irmã mais nova, mas o pai nunca a tratou bem. Dizia que ela não pertencia à família e a espancava por coisas que ela não podia controlar. Por isso, Gina a levou e fugiu de casa. Mas foi há muito tempo. Ela então pergunta gentilmente se ele odeia o pai por isso. Gina diz que não, que agora entende por que seu pai agia daquele jeito. Não torna as ações certas, mas ele compreende. Mais tarde naquela noite, Gina patrulha novamente com Mozuki, procurando por qualquer sinal do assassino. Mas a trilha está fria, nada até agora. Mozuki comenta que não houve novos avistamentos recentemente, então não há sentido em continuar vagando às cegas. Nesse momento, ele percebe uma figura parada perto de uma árvore, e descobre que é o Fu. Gina diz que ela é filha do dono da loja de soba que ele sempre visita, e Mozuki observa, em voz baixa, que não é seguro ela estar fora tão tarde. Gina concorda e começa a se aproximar. Ela então olha para cima e pergunta o que ele estava fazendo ali sozinho, mas então Gina percebe que Mozuki já ficou invisível novamente. Ele fala baixinho que vai escoltá-la, só por precaução, pois se o assassino ainda estiver à solta, seria péssimo se ela o encontrasse sozinha. Gina então pergunta o que a Fu estava fazendo ali àquela hora. Ela sorri e diz que só estava admirando as flores de cerejeira. Mas Gina aponta que aquelas não são cerejeiras, são salgueiros. Ela ri um pouco e o corrige gentilmente, dizendo que aquelas são chamadas de salgueiros de neve. Tecnicamente, não são salgueiros verdadeiros, e também não são exatamente flores de cerejeira. Elas apenas se assemelham a salgueiros na forma como pendem, mas pertencem à mesma família das cerejeiras. Então, basicamente, não é uma cerejeira, nem um salgueiro. É um pouco dos dois, e ao mesmo tempo, nenhum dos dois. Gina olha para a planta por um momento e diz que é um tipo de planta melancólica. Mas a Fu discorda. Ela acha que é linda. Mesmo que não se encaixe perfeitamente em nenhuma categoria, ainda assim floresce lindas flores todos os anos. Ela não sabe exatamente o que a planta sente, mas se estivesse realmente triste e vazia, não continuaria florescendo do jeito que faz. Então, não, ela não precisa da pena dele, porque continuará florescendo toda a primavera, não importa como as pessoas a chamem. E é assim que ela vive.
Gina olhou para a flor novamente e percebeu que ela estava certa, essa era mesmo sua forma de viver. Ele então disse que já deveriam voltar, porque o pai dela provavelmente está muito preocupado agora. E ela concorda com um aceno. Enquanto caminhavam juntos em direção à casa dela, Ofu comentou casualmente que ele realmente deveria tirar mais tempo para relaxar. Ele se perguntou se parecia tão tenso assim, e ela confirmou que ele definitivamente passava uma aura melancólica. Disse que ele sempre se esforçava demais, e ele admitiu que talvez fosse verdade. Afinal, ele vivia apenas por uma coisa, o propósito que devia cumprir. Ela não fazia ideia de qual era esse propósito, mas disse que ele deveria se permitir descansar de vez em quando. A vida devia ser bem monótona se tudo o que ele fazia era correr atrás de um objetivo o tempo todo. Mesmo assim, para ele, era tudo o que tinha. E disse a ela diretamente que não podia seguir seu conselho, nem mesmo se quisesse. Logo depois, ela notou algumas flores pelo caminho e parou para admirar, apontando que eram flores de surdez do inverno. Explicou que essas flores começavam a brotar no outono e resistiam ao inverno, florescendo apenas na primavera, então o florescimento significava que a primavera havia oficialmente chegado. Ela apontou outro grupo de flores, e quando tentou dizer quais eram, ele respondeu que eram erva dos passarinhos. Comentou que ao ferver os talos dessa planta se obtinha um ótimo remédio para o estômago. Na aldeia onde cresceu, era um remédio tradicional, especialmente usado por uma amiga de infância que amava doces e sempre acabava com dor de barriga. Ofu riu, dizendo que essa garota parecia divertida, e ele admitiu que sempre seguia o ritmo dela. Ao ouvir isso, Ofu começou a pensar que havia mais na história dele do que ele deixava transparecer. Ele gostava de soba. Parava para admirar flores. Guardava lembranças calorosas do passado. Claramente, era mais do que alguém obcecado por um único propósito. Ela então lhe disse gentilmente que estar tão fixado em um único objetivo cegava para o resto do mundo. Pediu que diminuísse o ritmo às vezes, que vivesse um pouco o presente. Se fizesse isso, ela tinha certeza de que ele veria coisas que nunca notou antes. Pouco depois, chegaram à casa dela e perceberam que as luzes ainda estavam acesas. Gina concluiu que o pai dela devia ter ficado acordado esperando. Ela então agradeceu por ele tê-la acompanhado até em casa, e ao se virar para entrar, ele perguntou se ela o ensinaria mais sobre flores algum dia, mas da próxima vez, de preferência enquanto ainda houvesse sol. Ela sorriu e concordou, depois entrou. Nesse momento, Mus desligou sua invisibilidade e comentou que Ofu parecia ser uma boa mulher. Gina quase pulou de susto, completamente chocado ao perceber que Mozuko seguirá o tempo todo. Mozu desviou da pergunta e se afastou, dizendo que ia continuar procurando pelo assassino. E mais uma vez, a noite terminou com Gina acampando na ponte, esperando em silêncio o assassino aparecer. Um bêbado então passou cambaleando por ele, e nesse momento, o assassino surgiu do nada e o atacou. A mulher que estava atrás deles caiu de joelhos em choque, e foi quando Gina finalmente conseguiu ver o assassino direito pela primeira vez. A criatura avançou sobre ele, mas Gina bloqueou o golpe, enquanto a garota, ainda incrédula, começou a entrar em pânico. Gina alertou para ficar parada se quisesse sobreviver. Em seguida, levou a luta para longe dela para mantê-la fora de perigo. Mas o assassino viu uma abertura e tentou dar a volta para atacá-la de novo. Antes que pudesse se aproximar, Mozu apareceu, puxando a garota para um lugar seguro, enquanto Gina aproveitava para contra-atacar. Ao perceber que estava completamente em desvantagem, o assassino decidiu fugir e disparou para o alto, escapando pelo ar. Quando tudo terminou, Gina se desculpou com Mozu por tê-lo deixado escapar, mas Mozu não deu importância, dizendo que a criatura era mais forte do que imaginava. Mesmo assim, ele pretendia rastreá-la para descobrir onde estava escondida. Gina disse para ele ter cuidado e manter distância, e Mozu acenou com a cabeça, garantindo que não tinha planos de morrer tão cedo. Ele então saiu à caça. Assim que ele se foi, a garota que estava com Gina pediu ajuda para se levantar. Ele a ajudou, e ela o olhou, dizendo que aquele jeito ranzinza dele realmente a fazia lembrar de velhos tempos. Perguntou se ele ainda se lembrava dela. Ao olhar com mais atenção, Gina percebeu que era Natu. Ela ficou feliz que ele ainda a reconhecesse e ele comentou o quanto ela havia mudado. Afinal, já se passaram 3 anos, e ela ficou surpresa ao ver que ele não tinha envelhecido nem um pouco. Ele brincou dizendo que era imune ao tempo, e ela riu, achando que ele estava só brincando. Curioso, ele perguntou o que ela estava fazendo por ali tão tarde, e ela explicou que estava voltando para casa depois de entregar um pedido a um cliente habitual. Ele observou novamente o quanto ela parecia diferente. Seu sorriso agora parecia mais natural, e ela disse que isso era prova de que não era mais uma criança. Foi então que Zenji apareceu,
tirando sarro dela, dizendo que ela ainda não era bem uma adulta, o que a pegou completamente de surpresa. Ele então avistou Gina e tirou suas conclusões, perguntando se os dois estavam envolvidos em algum tipo de romance. Gina rapidamente negou, dizendo que Natsu havia acabado de ser atacada por um assassino em série. Zenji então notou o corpo por perto e entrou em pânico. Sugeriu que chamassem as autoridades, mas Natsu disse que não adiantaria, pois aquilo tinha sido obra de um demônio. Gina confirmou, dizendo que era o mesmo demônio que vinha perseguindo há algum tempo, e que Natsu acabou se envolvendo por acidente. Sir Zenji então brincou, dizendo que Gina realmente tinha um talento especial para atrair demônios, e Natsu aproveitou para perguntar como ele estava se sustentando. Ele respondeu que ainda trabalhava como um Ronin caçador de demônios, e que, se ela quisesse vê-lo de novo, podia encontrá-lo numa loja de soba em Fukugala chamada Kahai. Até ofereceu um desconto, caso ela fosse. Como o acompanhante dela já estava presente, ele achou melhor partir. Mas antes de ir, ela agradeceu por ter salvado sua vida. Quando Gina se afastava, Enja ainda gritou mais um conselho: se Gina ainda estava à procura de demônios, talvez fosse uma boa ideia investigar o templo Teramashi. Desde que o sumo sacerdote faleceu, os moradores comentavam que estavam ouvindo a voz de uma mulher ecoando do templo. Rumores começaram a se espalhar de que algo sobrenatural poderia estar vivendo ali. Enquanto isso, Mozuka ainda estava perseguindo o demônio pelas ruas, mas acabou o perdendo. Nesse momento, um grito feminino rompe a noite, e ele corre em direção ao som, apenas para ver o demônio carregando alguém. Isso faz lembrar imediatamente de sua esposa, Atsu, e toda a raiva que ele vinha reprimindo explode de vez. Ele persegue o demônio até o templo Teramashi, entra usando sua invisibilidade e o que vê o deixa tremendo de fúria. O demônio estava devorando a mulher que acabará de sequestrar, engolindo-a inteira, com ossos e tudo. Aquilo foi o suficiente. Mozuki não consegue mais se controlar. Ele avança determinado a acabar com a criatura, convencido de que é o mesmo monstro que matou Atsu. Mas o demônio sente sua presença e o ataca com as garras, rasgando seu abdômen. Em seguida, volta calmamente à refeição, perfurando a cabeça da mulher enquanto Mozuki jaz no chão, sangrando e se perguntando se era assim que iria morrer, patético e vazio, sem nem conseguir sua vingança. Depois que o demônio vai embora, Jinga aparece. Ele encontra Mozuka à beira da morte e se ajoelha ao seu lado. Mozuki força um sorriso fraco, brincando que fez uma bela bagunça. Gina pergunta se ele encontrou o demônio, e Mozuki confirma, dizendo que estava ali, comendo mulheres vivas, o mesmo monstro que levou sua esposa. Gina fica chocado, especialmente com a parte de comer as vítimas. Mozuki então faz um último pedido, que Gina o vingue. Ele entrega a Gina uma espada forjada em Kadono, dizendo que ela corta qualquer demônio como manteiga. Gina promete que cumprirá o pedido, mas em troca pede o poder de Mozuki. Aliviado, Mozuki se sente grato por ainda poder ajudar Gina uma última vez, mesmo com seu último suspiro. Gina então absorve o poder de Mozuki. Ao fazer isso, tem um vislumbre de sua alma. Vê que Mozuki passou a maior parte da vida fugindo de demônios, sempre olhando por cima do ombro. Mas, ao se estabelecer naquela cidade, ele começou a viver como um humano comum e, pela primeira vez, encontrou paz. Conheceu uma mulher com quem se apaixonou. E quando as coisas ficaram sérias, ele revelou sua verdadeira natureza, que era, na verdade, um demônio. Mas, em vez de fugir, ela olhou nos olhos dele e disse que o amava. Ser humano ou demônio não fazia diferença para ela. Depois de ver isso, Gina termina de absorver seu poder e promete em silêncio cumprir o desejo de Mozuki. Algum tempo depois, o demônio arrasta outra mulher para seu esconderijo e começa a se alimentar. Enquanto devora, relembra o dia em que se tornou autoconsciente. Já havia nascido naquele corpo grotesco e demoníaco, e desde o início sentia esse instinto, essa necessidade de matar homens. Esse impulso era a única coisa que compreendia. Desde então, buscava algo. Não sabia quem ou o que estava procurando, só que precisava voltar para casa. Mas nem mesmo sabia onde ficava esse lar. A única certeza era que não podia retornar em seu estado atual. Por isso, continuava sequestrando mulheres. Acreditava que elas carregavam algo que seu corpo não possuía. Por isso as devorava, na esperança de consumir o que faltava e finalmente encontrar o caminho de volta. No presente, o demônio continua seu frenesi alimentar, até que Gina aparece. Ele se surpreende que a criatura tenha voltado ao local depois de seu esconderijo ter sido exposto. Sem hesitação, ele ataca usando invisibilidade, cortando uma das mãos do demônio com um golpe limpo. A criatura contra-ataca, mas Gina desvia de todos os golpes, mantendo-se fora de alcance. O demônio tenta avançar pelo templo, indo para a ofensiva, e Gina admite que o poder dele é um incômodo de lidar.
Mas dessa vez ele está armado com o poder de Mozuki. Desvia de todos os ataques, então desativa a invisibilidade e deixa a aura demoníaca em seu braço se manifestar. Diz ao demônio que vai acabar com ele usando o presente que Mozuki confiou. Gina avança, desaparece no último segundo e, em um único movimento limpo, arranca a cabeça do monstro. O demônio ainda está vivo, ofegando de dor, e Gina se aproxima exigindo respostas. Pergunta por que o corpo da esposa de Mozuki foi deixado intacto quando todas as outras mulheres foram completamente devoradas. Se ele era mesmo o assassino que Mozuki caçava, por que não a consumiu por completo? O demônio começa a chorar, dizendo que precisava de um corpo. Não podia voltar para casa sem um. Gina não entende o que aquilo significa, mas se lembra da pergunta que o demônio lhe fez anteriormente, se ele também se alimentava. Ele responde que sim, mas que se alimenta de demônios do mesmo modo que o monstro se alimentava de mulheres. Agora, ele iria consumir seu poder. Ao absorver a força do demônio, ele descobre que sua habilidade se chama Dardo, um impulso temporário de velocidade que permite ao usuário chutar o ar e acelerar instantaneamente. Uma habilidade útil, que ele com certeza saberá aproveitar. Mas, ao consumir o demônio, ele vê dentro de sua alma. Vê Atsu, a esposa de Mozuki, sendo violentada por dois homens que riam antes de jogá-la no rio como se fosse lixo. Enquanto afundava, seus pensamentos finais eram sobre voltar para casa, mas ela se recusava a retornar num corpo que havia sido profanado. Em vez disso, buscou outro recipiente, um que pudesse ajudá-la a voltar para seu marido. Foi quando encontrou um demônio próximo. E, então, Gina finalmente entende, aquele demônio era Atsu. Ela só queria voltar para casa. Mas isso nunca iria acontecer. O demônio desaparece, e Gina deixa o templo em silêncio. Alguns dias depois, na loja de Soba, o dono comenta que Gina não apareceu por lá há um tempo. Ele imagina que seja porque brincou sobre deixá-lo se casar com sua filha. A moça lembra ao pai que ele nunca disse isso de verdade e conta que encontrou Gina recentemente em Asakusa. Eles conversaram um pouco e ele disse que passaria por lá assim que terminasse o trabalho atual. O dono acredita que o trabalho já deve ter acabado, pois a notícia na cidade é que o esfaqueador desapareceu e os assassinatos cessaram. Mas a filha o corrige, dizendo que Gina mencionou ainda ter demônios para caçar. Em outro lugar, os mesmos dois homens que violentaram Atsu estão vagando pelas ruas à noite. Eles conversam sobre encontrar a próxima vítima, rindo do quanto a última gritava pelo marido enquanto era arrastada. Mas então vem Gina. Ele se aproxima sem dizer uma palavra e os corta em um único golpe. Observando os corpos, ele não diz nada. Apenas espera que Mozuki finalmente possa descansar em paz agora que Atsu foi vingada. E então, se afasta. A cena então muda para uma garotinha cantando uma melodia assombrosa, sua voz transmitindo uma atmosfera fantasmagórica, até que ela para no instante em que a música termina. Em seguida, vemos um samurai se aproximando da loja de Soba de Ofu. Logo na entrada, ele percebe alguém o confundindo com seu irmão. Quando tenta se aproximar da pessoa, acaba colidindo acidentalmente com Natsu, que entra em pânico ao perceber que esbarrou em um samurai, pedindo desculpas repetidamente. Ele não leva para o lado pessoal e também se desculpa, admitindo que deveria ter prestado mais atenção. O dono da loja intervém para tranquilizar Natsu, dizendo que não precisa se preocupar, pois aquele homem é Natsugu Miura. Apesar de ser um samurai, ele é bem conhecido ali por ser gentil e de bom coração. Na manhã seguinte, encontramos Natsugu sentado na loja novamente, encarando seu sogro em silêncio, mas o dono percebe que ele parece preocupado. Curioso, o dono pergunta o que o aflige, e Natsugu admite que algo tem lhe incomodado. O dono se oferece para ouvi-lo, e Natsugu confessa que se trata de seu irmão mais velho. O dono se surpreende, já que, até onde sabe, Natsugu é o herdeiro da família Miura, então não deveria haver um irmão mais velho. Mas Natsugu tem certeza de que já teve um irmão mais velho e pergunta a Ofu se ela já ouviu falar dele, revelando que seu nome era Sadanagamira. Ofu diz que não e Natsugu já esperava, pois ninguém parece se lembrar de seu irmão, nem mesmo sua própria família. Ele chegou a duvidar de sua própria sanidade, mas o dono tenta descontrair o ambiente. Ofu então comenta que conhece alguém que talvez possa ajudar, e seu pai acrescenta que esse homem é um cliente frequente, com o hábito de se meter em todo tipo de caso estranho. Natsugu imagina em voz alta se o homem poderia ser algum tipo de adivinho ou xamã, o que faz Ofu e seu pai caírem na risada. Eles explicam que ele não é nada tão sofisticado, apenas um Ronin que, por alguma razão, sai por aí resolvendo incidentes bizarros por dinheiro. O dono acrescenta que, embora ele possa parecer intimidador, na verdade é muito gentil e tem algumas manias engraçadas. Ele aparece todos os dias na loja só para devorar o soba. E bem nesse momento, Gina entra na loja.
Gina faz seu pedido como de costume, e enquanto come, o dono brinca que ele deve amar muito soba dali para voltar todos os dias. Mas Gina responde com naturalidade que não é nada demais, apenas se apegou ao sabor. Ofu se aproxima para servir mais chá a Gina, e ele percebe que ela melhorou muito como garçonete. Ela fica feliz com o elogio e pergunta que progresso ele tem feito ultimamente. Gina fala sobre as diferentes flores que tem aprendido a reconhecer. Ele admite que as plantas são surpreendentemente fascinantes e agora não consegue deixar de notar todas as flores que florescem à beira da estrada. Ao ouvir isso, ela sorri e diz que, como já cobriram todas as plantas sazonais, está na hora de começar a ensiná-lo sobre flores mitológicas. Nesse momento, Natsu interrompe a conversa. Natsugu diz que ouviu falar que Gina lida com rumores de demônios e outros fenômenos estranhos. Gina confirma que é verdade e Natsugu pergunta se ele poderia ajudá-lo a resolver um mistério. Mas Gina recusa, dizendo que sua especialidade é limitada à caça de demônios, e a menos que demônios estejam envolvidos, ele não será de muita ajuda. Natsugu parece entender, mas sai do local visivelmente decepcionado. Depois que ele se vai, o dono da loja pergunta a Gina se ele não poderia reconsiderar e ajudar Natsugu. Ele explica que Natsugu está à procura de seu irmão mais velho desaparecido e tem ficado doente de preocupação com isso. Aofu insiste para que Gina ajude, e após um momento de reflexão, ele aceita. Diz que deve um favor aos dois. Ainda assim, ele pergunta por que se importam tanto, e o dono da loja apenas ri, dizendo que é porque Natsugu é um dos raros clientes regulares deles. A cena então muda para Gina encontrando Natsu em uma pequena barraca de chá, e ela se surpreende ao vê-lo ali. Ela pede um chá e um doce machi enquanto ele se senta por perto. Enquanto espera pela comida, ela pergunta se ele gosta de machi, e ele responde que sim. Logo seu pedido chega e, enquanto ela come, Gina pergunta casualmente quando ela e Zenji vão finalmente se casar. Natsu quase engasga com a comida, surpresa com a pergunta, e exige saber de onde ele tirou isso. Gina lembra que ela já tem 16 anos, idade normalmente considerada apropriada para casamento. Ela admite que é verdade, mas imediatamente diz que nunca poderia se casar com Zenji, pois ele sempre foi como um irmão para ela. Explica que, embora seu pai possa ter alguns pretendentes em mente, ele também disse que ela é livre para escolher seu próprio caminho. Do ponto de vista prático, ela acha que o pai preferiria que ela se casasse com alguém como um samurai ou um comerciante, por razões comerciais. Curiosa, ela devolve a pergunta a Gina, perguntando o que ele pensa sobre casamento. Ele dá de ombros e diz que ninguém jamais se casaria com um rim esquisito como ele, que nem sequer tem um emprego estável. Natsu concorda com uma risada, mas também diz que eventualmente todo mundo precisa se estabelecer. Ela então pergunta quantos anos ele tem. Quando ele responde que tem 31, ela se surpreende genuinamente ao descobrir que ele é mais velho que Zenji. Ela então se inclina um pouco, estudando com curiosidade, e comenta que ele nem parece tão velho assim, perguntando se ele tem algum segredo para se manter jovem. Gina apenas diz que não faz ideia, desviando do assunto. Em seguida, ele se levanta dizendo que precisa voltar ao trabalho. Natsu pergunta se é outra caçada de demônios, e ele confirma que sim. Ela questiona por que ele está tão obcecado em caçar demônios, quando com suas habilidades com a espada poderia facilmente conseguir um trabalho mais estável. Mas Gina não tem uma resposta clara. Admite que nem ele sabe exatamente o motivo. Ainda assim, se tivesse que dar uma razão, diria que é simplesmente o único caminho que sabe seguir. Natsu sorri e diz que ele normalmente parece tão seco e distante que às vezes ela se pergunta se ele se importa com alguma coisa. Mas ao ouvi-lo se abrir, mesmo que só um pouco, percebe que no fundo ele é apenas um cara normal com preocupações como qualquer outra pessoa. Ela ri e diz para ele parar de falar com tanta formalidade com ela de agora em diante. Com isso, se despede dele, brincando que, se continuar tão sério, vai acabar com rugas permanentes na testa. A cena então muda para a casa de Natsugu, onde ele está se preparando para sair. Sua mãe o observa e logo adivinha que ele está indo procurar o irmão de novo, e o silêncio dele confirma tudo. Ela o lembra mais uma vez de que ele é o único herdeiro da família Miura e insiste que ele nunca teve um irmão mais velho, mas Natsugu responde firmemente que se lembra claramente do irmão. Ela sabe que ele tem andado pelos becos e distritos vermelhos, perseguindo sombras. Súplica para que ele abandone essa busca tola e comece a se comportar como um verdadeiro samurai, um que sirva como lorde com dignidade. Mas Natsugu continua obstinado e diz que cumprirá seus deveres, mas apenas depois de encontrar o irmão. Com isso, ele se despede e vai embora mesmo enquanto ela ainda o chama. Enquanto Natsugu corre pelas ruas, ele se lembra de uma conversa que teve com seu irmão. Seu irmão dizia que não eram as casas ou as terras que faziam as pessoas, mas sim as pessoas que criavam os lares.
Ele também acreditava na lealdade e na dedicação, mas se recusava a comprometer seus próprios princípios apenas por dever. Natsugu então se pergunta onde seu irmão poderia estar agora. Nesse momento, Jinga aparece ao seu lado, perguntando se ele está saindo para continuar a busca. Natsugu é pego de surpresa, mas fica aliviado ao vê-lo. Jinga diz que decidiu investigar mais a fundo a situação, embora alerte que não pode garantir que encontrarão respostas. Natsugu diz que isso está perfeito, está apenas feliz que alguém acredite nele. Jinga então vai direto ao ponto e começa a perguntar sobre os eventos que antecederam o desaparecimento do irmão de Natsugu, mas os dois decidem continuar a conversa em um local mais privado antes de entrarem em detalhes. A cena muda para os dois sentados em uma loja de sake, e Natsugu não consegue deixar de notar a katana pendurada ao lado de Jinga. Claramente não é uma lâmina comum, sua fabricação é refinada demais. Curioso, Natsugu comenta como é estranho um Ronin carregar uma arma de tão alta qualidade e se pergunta se Jinga talvez venha de uma linhagem samurai. Jinga balança a cabeça, explicando que não veio. Ele conta que certa vez morou em uma vila montanhosa remota, conhecida por suas fornalhas e por ser lar de ferreiros especializados na fabricação de katanas. Enquanto esteve lá, ele desempenhou um papel que exigia o uso de uma, e agora ele serve a um propósito semelhante novamente. A lâmina que carrega foi autorizada pelo Shogun, então ele tem permissão oficial para mantê-la ao seu lado. Natsugu arrisca um palpite e pergunta se Jinga é de Kadono. Jinga ergue uma sobrancelha, impressionado com a precisão. Natsugu sorri, explicando que suspeitou disso ao ver o design da bainha. Ele admite ser um entusiasta de katanas e leu que uma das marcas registradas das lâminas de Kadono são suas bainhas, discretas no design, mas elegantes em sua sutileza artesanal. Jinga confirma que essa lâmina em particular foi um dia um artefato sagrado consagrado na vila. Ela acabou em suas mãos por circunstâncias nas quais ele prefere não entrar. Natsugu se inclina, intrigado, e pergunta o nome da espada. Jinga responde que se chama Yara. Natsugu se anima ao ouvir o nome, especulando que pode derivar de uma antiga expressão relacionada a afastar o mal ou purificar espíritos. Ele pergunta a Jinga se conhece alguma história desse tipo. Jinga admite que não, mas lembra que o ancião da vila disse uma vez que a espada permaneceu imaculada por mais de 100 anos. Natsugu fica encantado ao ouvir isso e, quase transbordando de empolgação, pergunta se Jinga estaria disposto a desembainhar a espada para mostrar. Jinga recusa educadamente, e Natsugu rapidamente recua, pedindo desculpas por ter se empolgado demais. Com isso posto de lado, Jinga diz que é hora de ir ao cerne da questão. Natsugu então compartilha sua história, como seu irmão mais velho desapareceu de repente, sem deixar rastros. E não importa o quanto procure, ele nunca encontra nada. O pior é que ninguém parece lembrar que seu irmão existiu, nem mesmo seus próprios pais. Todos insistem que Natsugu é o único herdeiro da família Miura. Algumas poucas pessoas admitem que o nome Sadanaga soa vagamente familiar, mas até mesmo elas acabam afirmando que deve haver algum engano. Natsugu não tem outra escolha senão aceitar que é a única pessoa que ainda se lembra da existência de seu irmão. O dono da loja, ouvindo o assunto pesado, interrompe gentilmente e sugere que, se eles vão discutir algo tão sério, talvez devessem ir para um lugar mais privado. Mas Gina balança a cabeça, dizendo em tom de brincadeira que está tudo bem, pois aquele lugar não recebe muito movimento, e acrescenta que foi porque Ofu e seu pai pareciam genuinamente preocupados com Natsugu que eles decidiram conversar ali. Gina então pergunta quando exatamente o irmão de Natsugu desapareceu, e ele responde que foi perto do final de janeiro. Ele lembra que, pouco antes do desaparecimento, seu irmão mencionou que iria encontrar uma garota. Pouco tempo depois, Natsugu encontrou algumas flores no quarto do irmão. Ele não sabia que tipo eram, mas tinham um cheiro forte e persistente. As flores eram pequenas, com delicados besouros brancos e um centro amarelo brilhante, o que lhe pareceu estranho, já que seu irmão nunca ligou para flores. Como ninguém além dele tinha entrado no quarto, Natsugu presumiu que o próprio irmão as havia deixado ali. Gina considera isso e pergunta se ele ainda tem as flores. Natsugu confirma, dizendo que as preservou, pensando que poderiam servir de evidência se algo surgisse. Ao ouvir isso, Gina pergunta se pode visitar a casa de Natsugu no dia seguinte para dar uma olhada. Natsugu hesita por um momento, mas concorda. A cena então muda para o dia seguinte, com Gina chegando novamente à loja de soba e notando que Natsugu já está lá. Ele faz um pedido de soba, e o dono parece se divertir ao ver que Gina já está chamando Natsugu tão casualmente. Ele provoca Ofu, dizendo que talvez ela precise se esforçar mais, e ela rapidamente diz ao pai para parar de falar bobagens. Ofu comenta que os dois parecem estar se dando bem, e Natsugu responde casualmente que não é nada demais. Gina então pergunta a Ofu quanto ela conhece Natsugu,
e ela responde que não são particularmente próximos, mas conversam de vez em quando ele visita a loja. Ela fica curiosa com a pergunta, e ele apenas responde que estava se perguntando. O Fu diz que Natsugu sempre foi respeitoso em suas conversas e parece um homem genuinamente gentil e sincero. Natsu percebe que estão falando do samurai em quem ela esbarrou outro dia, e ela concorda, dizendo que também o achou humilde e educado. O dono entra na conversa dizendo que Natsugu parece simpático e tudo mais, mas que fica excessivamente entusiasmado sempre que o assunto é espadas. Isso faz lembrar de algo, e ele pega algo para mostrar a todos, um kai. Ele explica que a família de Natsugu serve como vassala dos Shobin, então é esperado que possuam ferramentas como essa. Mas Natsugu uma vez deu a ele aquele kai em particular, que é tradicionalmente carregado por samurais. O dono acrescenta que Natsugu é completamente obcecado por espadas. É praticamente a motivação por trás de tudo o que ele faz. Ele até lembra de ter ouvido a mãe de Natsugu repreendê-lo por essa obsessão, e Gina pergunta se ele já teve contato com ela. O dono diz que não, só chegou a vê-la de relance, mas pelo que ouviu, ela é uma mulher bastante temida. O dono então tenta entregar o kai a Gina, que reluta em aceitar no início, já que Natsu deu aquilo como presente. Mas o dono insiste que não tem utilidade para ele. Eventualmente, Gina concorda em ficar com ele, decidindo que o manterá por enquanto. Ele então se vira para o Fu e pergunta se as flores que Natsugu mencionou na noite anterior eram narcisos, e ela confirma que sim. Mas Gina acha isso difícil de acreditar, já que Natsugu as descreveu como pequenas. Ainda assim, ele espera sinceramente que não sejam narcisos. A cena então muda para a mesma garota jovem de antes, que reflete em silêncio que o lugar onde está agora costumava ser seu jardim da alegria, onde passou a infância. Mas agora ela sabe que nunca poderá voltar para lá. A cena então muda para Gina, que chega à casa de Natsui. A mãe dele percebe imediatamente a presença do visitante desconhecido e o observa com atenção, perguntando quem ele é. Gina se apresenta educadamente, e ela responde com simpatia e curiosidade, voltando-se para o filho em busca de explicações. Gina conta que vem de Kadono, uma vila conhecida por seus lendários ferreiros. Natsugu explica que Gina é um samurai com quem ele cruzou recentemente, alguém que compartilha sua paixão por espadas. Ele o convidou para tomar algumas bebidas, e os dois entram juntos. Antes de irem longe, a mãe de Natsugu agradece a Gina, o que o surpreende. Ele pergunta o motivo, e ela diz que o filho vem passando por momentos difíceis, mas hoje parece mais leve e feliz. Como mãe, isso a deixa agradecida, e Gina se sente discretamente tocado pelas palavras dela. Depois, eles se acomodam em um cômodo tranquilo, e Gina comenta sobre a gentileza da mãe de Natsugu. Ele apenas dá de ombros e muda de assunto, mostrando as flores deixadas no quarto do irmão. Gina se aproxima para examiná-las e confirma que são narcisos. Natsu pergunta se há algo especial neles, e Gina responde que não são raros, mas são menores que o normal. Então ele pergunta a Natsugu se tem certeza de que os viu florescer na primavera. Natsugu confirma sem hesitar, e a expressão de Gina escurece. Ele diz que a garota que a Naga conheceu talvez não fosse humana. Sadiva pode ter sido puxada para outra dimensão, e essas flores seriam a prova disso. Natsugu percebe que essas flores podem vir do domínio dos demônios, e Gina pede para ver o quarto do irmão com os próprios olhos. Natsugu concorda e vai na frente, mas Gina permanece parado, dizendo para ele ir adiante. Natsugu hesita, sem saber como Gina o seguirá, mas ele apenas responde que dará um jeito. Então, Gina ativa sua habilidade de furtividade e desaparece de vista, seguindo silenciosamente. Assim que Natsugu abre a porta do quarto, um leve cheiro de narciso enche o ar, e ele subitamente sente tontura. Em seguida, começa uma visão, uma jovem observa uma cidade em chamas. Ela corre para encontrar os pais, mas eles já estão presos no incêndio, queimando diante de seus olhos, e tudo o que ela pode fazer é assistir, impotente. Depois do que parece uma eternidade, o fogo se apaga e a menina, ainda viva, se levanta atordoada. Metade da cidade virou cinzas. Ela vagueia pelas ruínas com os olhos vazios e o espírito quebrado. As pessoas a olham com horror e se afastam às pressas. Confusa, ela vê seu reflexo e se assusta ao perceber que seu rosto se transformou em um demônio. Então, uma realização dolorosa a atinge, seus pais se foram, sua casa foi destruída e todo o seu passado foi arrancado pela raiz. Pior de tudo, ela não se reconhece mais, então não há como voltar à vida pacífica que teve. Sem ter a quem recorrer, ela mascara sua identidade e some da sociedade, sobrevivendo em segredo à medida que os anos passam. Eventualmente, ela retorna às ruínas de seu antigo lar, apenas para vê-lo reconstruído, agora habitado por estranhos. Algo dentro dela se rompe, e ela passa a desejar intensamente voltar à vida que perdeu.
Esse desejo desesperado desperta um poder estranho dentro dela, permitindo que criasse uma nova dimensão, um mundo onírico onde pudesse reviver suas memórias repetidamente. De volta ao presente, Natsugu desperta abruptamente dentro dessa ilusão. Gina informa que eles caíram no eco dimensional ligado ao quarto do irmão dele. Natsugu olha em volta, confuso com aquele mundo estranho, e Gina pergunta se ele viu a garota na casa em chamas. Natsugu confirma que sim, antes de avistar uma figura familiar, seu irmão, Satanaga, rindo e brincando com a garota da visão. Mas algo está errado, pois não são eventos reais. São ecos congelados, memórias em repetição. A cena muda e Satanaga se vira para a menina, perguntando o que ela gostaria que ele fizesse hoje. Ela pede que ele pare de voltar e vá para sua família, mas ele insiste em fazer seu soba favorito para ela. Ela implora que ele vá embora, pois não aguenta mais viver assim. Esse jardim, esse mundo, é tudo o que resta para ela, o único lugar onde ainda pode ver os pais. Mas Satanaga diz que está enganada. Lares não moldam as pessoas. As pessoas é que moldam os lares. Se um lugar só traz dor, então nunca foi um lar de verdade. Ela pergunta como ele pode saber disso, e ele responde que, no fundo, ela já entende. Afinal, está presa ali há mais de um século. Ele diz que pode sair dali, mas apenas se ela escolher ir com ele. Com lágrimas nos olhos, ela diz que é impossível. Esse mundo de sonhos é tudo o que lhe resta, o único lugar onde ainda sente que pertence. Satanaga sorri e diz que, se for assim, ele ficará ali com ela. Ele diz gentilmente que, se quiser, ela pode pensar nele como um pai, e eles podem viver em paz. Mas ela balança a cabeça e diz que nunca poderá vê-lo assim. Satanaga apenas sorri e responde que tudo bem, ele esperará até o dia em que ela mudar de ideia. Ele não está brincando. Diz que, se algum dia ela aceitá-lo como família, deve prometer que eles deixarão aquele lugar juntos. Ela acredita que esse dia nunca chegará, e ele conclui que ficará preso com ela para sempre. Um momento depois, Satanaga desaparece, e Natsugu olha em volta desesperado, perguntando à garota onde o irmão foi. Ela responde em voz baixa que agora não há mais ninguém ali. Natsugu implora pelo irmão, mas Gina se aproxima e diz que isso não é mais possível. Natsu não entende, pois Satanaga estava com eles há pouco. Gina comenta que já esteve ali antes, o que leva Natsu a perguntar o que ele quer dizer. Gina explica que certas flores só florescem em certas estações, e os narcisos pequenos que Natsugu apontou mais cedo costumam florescer no inverno. Mas, na época em que Satanaga desapareceu, ele viu essas mesmas flores brotando no meio da primavera, a mesma estação em que Satanaga sumiu. Ele explica que essa dimensão existe fora dos limites do mundo deles. E, enquanto antes suspeitava que narcisos estivessem sempre florescendo nesse lugar, agora ele tem certeza, são narcisos de inverno florescendo ali. As flores deles sinalizam o início da primavera, mas no mundo deles é outono. É então que ele aponta que o tempo flui mais rápido nesse reino. A garota revela que possui o poder do sonhador. Esse dom permite que ela recrie um jardim cheio de fragmentos de alegria do passado, um pequeno mundo autossuficiente que repete suas memórias, mas é só isso. Sua habilidade não passa de um passeio pelo passado, e agora ela está sozinha nele. Natsu recusa-se a aceitar isso e se agarra à esperança, mas ela se desculpa por ter tirado Satanaga dele. Diz que seu próprio irmão, Ion, já a salvou uma vez, e agora chegou a hora de retribuir. Ela se vira para partir, explicando que, quando for embora, todos retornarão de onde vieram. Gina pergunta para onde ela irá agora, e ela responde que terminou de desperdiçar a vida presa em memórias antigas. Rai deu algo real para ela, um mundo só dela, e agora ela irá finalmente para lá. Já entende que ela está cumprindo a promessa feita a Satanaga. Momentos depois, ele e Natsubu despertam no mundo real. Natsubu ainda não entende por que seu irmão ficou para trás, e Gina não diz nada. Apenas permanece parado, olhando para o horizonte. A cena muda para Natsuga e Gina sentados juntos na loja de soba. Natsuga compartilha que investigou um pouco e descobriu que o grande incêndio de Mureki aconteceu há mais de 2 séculos. Deve ter sido o mesmo incêndio que destruiu tudo que era importante para a garota. De acordo com suas pesquisas, o terreno onde sua casa está agora provavelmente era onde ficava a casa da garota. Isso faz sentido para Gina, que percebe que é por isso que o mundo em miniatura que ela recriou acabou se conectando com a casa dele. Natsugu pede desculpas, achando que não fez muito para ajudar, mas Natsu diz que está tudo bem. Ele está aliviado por saber que tipo de homem seu irmão realmente foi, alguém que se manteve firme em suas crenças, não importando o que acontecesse. Ele não entende completamente por que Satanaga escolheu se afastar da própria família, mas agora sabe que seu irmão permaneceu fiel ao seu coração até o fim.
Natsugu se levanta, dizendo que está atrasado. Mas antes de sair, Ofu diz gentilmente que o irmão dele foi um homem maravilhoso. E mesmo que o mundo esqueça seu nome, isso não apaga o fato de que ele arriscou tudo para salvar uma garota que não tinha mais ninguém. Natsugu se emociona ao ouvir isso e vai embora em silêncio. Quando ele se vai, Ofu se vira para Gina e agradece por ajudar Natsugu a ter um encerramento. Mas Gina ainda está inquieto, pois há detalhes que não se encaixam. Ele menciona como a garota demônio chamava Sedanaga de Yoma, nome que ele nunca ouviu antes. O dono da loja sugere que esse poderia ser o nome verdadeiro de Satanaga, e Gina observa que normalmente apenas o lorde de um samurai saberia algo assim. O dono da loja explica que, às vezes, membros da família também sabem, mas o fato de a garota chamá-lo de Rai indica que ele a via como família. Isso faz Gina lembrar de algo. Ele recorda quando Natsugu era sempre repreendido por sua mãe por estar obcecado por espadas. Agora percebe que, naquela época, usou por acidente o verdadeiro nome de Natsugu, Aramori. O dono da loja diz casualmente que deve ter ouvido esse nome da mãe de Natsugu, mas Gina não acredita, pois aquela mulher era muito reservada para deixar algo assim escapar. Mesmo falando com um simples Ronin como ele, ela sempre foi respeitosa e cuidadosa com as palavras. Ela sempre chamava o filho de Natsugu diante dos outros. Então, de onde exatamente o dono da loja ouviu o nome Ara? Só um lorde ou um membro da família deveria saber disso. E há mais algo estranho, a garota demônio nunca disse que Satã havia morrido, apenas que ele não estava mais lá. Isso leva Gina a uma nova teoria, Satã ainda pode estar vivo. Talvez tenha vivido com a garota por quase 2 décadas antes de decidir seguir em frente. Mas, quando chegou esse momento, ele já havia envelhecido demais para retornar à sua antiga vida. Então, preferiu se esconder na cidade, encontrou uma casa velha e barata e começou de novo, administrando sua própria loja de soba. Gina pergunta se está errado, mas o dono da loja continua insistindo que Sedanaga pode simplesmente ter morrido de velhice preso na outra dimensão. Mas Gina não se convence. Ele lembra da expressão da garota, e não era o olhar de alguém que perdeu alguém querido. Ela estava sorrindo. E aquele sorriso dizia que ela havia encontrado um novo pai. Mais uma vez, Gina o confronta diretamente, dizendo que o dono da loja está triste. Após um momento de silêncio, o homem admite que Gina está certo. Ele pergunta há quanto tempo Gina sabia, e ele responde que percebeu quando tudo se encaixou. Havia pistas espalhadas por todo o lado, e uma das maiores era o Kogai que ele carregava. Gina sempre achou estranho um simples dono de loja ter algo assim. O dono sorri e explica que, na verdade, foi um presente de Natsugu, que se irritava ao vê-lo coçar a cabeça em público e queria que ele tivesse uma aparência mais digna. Já pergunta por que ele não conta logo a verdade a Natsu, que está vivo. Certamente isso deixaria feliz. Mas o dono da loja diz que já fez sua escolha, e escolheu a garota. Depois disso, não podia mais se considerar parte da família Mera. Ele abriu mão do direito de se chamar irmão de Natsugu. Além disso, Natsugu agora é um adulto. Consegue se manter em pé sozinho. Ele oferece o Kogai a Gina como presente e pergunta se ele entende por que escolheu se tornar pai daquela garotinha. Gina apenas responde que não houve nenhum grande motivo, e o dono da loja concorda. Diz que foi simples assim, ele não suportava ver a garota sofrer sozinha, então ficou. E foi isso. Um homem faz suas escolhas e permanece com elas. Tentar explicar mais do que isso não mudaria a maneira como os outros veem. Cada um pensa de um jeito. Gina concorda, compreendendo perfeitamente. O dono sabia que ele entenderia. Afinal, Gina viveu o bastante para adquirir alguma sabedoria, e também sabe que Gina é um demônio. Isso pega de surpresa, mas o dono explica que, depois de viver ao lado de um demônio por mais de 20 anos, você começa a reconhecer os sinais. Curioso, Gina pergunta como a garota está hoje em dia. O dono olha para o lado e diz, ela está bem aqui. Nesse momento, Ofu revela seus olhos demoníacos, e Gina entende, ela é a garotinha do outro mundo. É por isso que ele conseguiu entrar tão facilmente no reino de memórias, ele estava conectado a ela. Ofu abaixa os olhos e pergunta se ele vai matá-la agora que sabe que ela é um demônio. Mas Gina apenas suspira, ignora a pergunta e calmamente pede uma tigela de soba. Ela sorri em silêncio, feliz por ver que há mais nele do que apenas dever. E então ela vai até ele para servir sua refeição. Algumas semanas depois, Gina recebe uma tarefa. Ele conta que um de seus amigos mercadores está enfrentando muitos problemas depois de ter comprado uma pintura que dizem ser demoníaca, e agora está desesperado por ajuda. Ele mostra a Gina tal pintura, que retrata uma sacerdotisa empunhando uma espada. Gina observa atentamente e pergunta se existem rumores relacionados a ela.
O pai responde que há mais do que simples rumores, o pintor responsável pela obra está gravemente doente, e ele acredita que os demônios estão se vingando por ele ter vendido a pintura. Ele pergunta a Gina o que acha, e Gina responde que a pintura parece normal à primeira vista, mas que objetos demoníacos revelam sua verdadeira natureza apenas sob certas condições. O pai concorda e pede a Gina para investigar se a pintura é realmente demoníaca e, se for, para lidar com isso. Ele promete uma boa recompensa pela tarefa, e Gina aceita com prazer. Depois disso, Gina vai ao restaurante de Afu comer macarrão, quando de repente Zen aparece procurando por ele. Ele tira a pintura demoníaca do bolso e pede a Gina que faça algo, pois dizem que ela está amaldiçoada e matou o antigo dono. Gina percebe que a pintura está rasgada na parte inferior, e Zen explica que a deixou cair por acidente. O velho Sada, dono do restaurante, manda Zen sair imediatamente, pois não quer correr o risco de ter um item demoníaco danificado em seu estabelecimento. Zen se desculpa, mas então Gina tira uma cópia da pintura que havia conseguido anteriormente. Ele diz que ouviu a mesma história sobre a pintura ter um toque demoníaco, mas não sabe se isso se aplica a todas as cópias. Alfu examina a pintura e comenta que parece uma pintura comum, perguntando a Zen se eles podem descobrir mais sobre ela. Zen responde que a pintura não parece muito antiga, e como tem boas conexões com algumas lojas de arte, pode encontrar o artista responsável. No dia seguinte, Zen leva Gina até uma loja de arte onde o velho dono os recebe calorosamente, já que Zen é cliente regular. O velho diz que retirou todas as cópias da pintura demoníaca da loja porque não queria assustar os clientes. Zen comenta que os boatos sobre a pintura ser demoníaca não passam de rumores, mas o dono discorda. Ele conta que o artista está acamado com uma doença grave, e que um dos clientes que comprou a pintura morreu. Zen entende a preocupação e pede o endereço do artista, antes de comprar sua dose semanal de revistas Playboy. Em seguida, Zen vai até Gina para entregar o endereço do pintor, que agradece e diz que cuidará do resto sozinho. Gina logo encontra a casa, e o pintor, chamado Saga, se surpreende com a visita inesperada, mas o convida para entrar e começa a preparar chá. Enquanto isso, Gina observa o ambiente e percebe que Saga ainda trabalha em algumas pinturas. Ele comenta que ouviu rumores de que Saga estava muito doente, e o velho responde que é apenas a idade pesando. Diz que seu corpo não aguenta mais o estresse de pintar. Gina então pergunta se tem certeza de que não é por causa de uma pintura demoníaca. Saga trata a pergunta como piada, mas Gina tira a pintura e pergunta se ele pode contar mais sobre ela. Saga se emociona ao ver a pintura e diz que é uma longa história. Ele explica que a obra se chama A Sacerdotisa de Kudanaka, embora esse não seja o nome da mulher nem de um lugar. Ele conta que teve a ideia de pintar aquilo a partir de um espadachim chamado Modaru, que costumava visitar aquele lugar com frequência. O nome de seu antigo mentor leva Gina a uma viagem pela memória, lembrando vividamente do dia em que travaram a última batalha. Isso foi logo após um demônio ter devorado a esposa de Modaru, e ele se sentiu miserável por não conseguir salvá-la. Atrás dele, Gina segurava nos braços a inconsciente Shiruki, enquanto Modaru confessava que, no início, odiava a esposa que lhe foi designada a proteger. Contudo, o ódio não durou para sempre, nem sua promessa de mantê-la segura a todo custo. Modaru disse a Gina para não se tornar alguém como ele e o encorajou a se tornar um homem firme em seus sentimentos, seja de amor ou ódio. Com isso, declarou que Gina agora era o homem da casa e correu para enfrentar o demônio que matou sua esposa. De volta ao presente, Gina pergunta a Saga mais sobre Moharu, pois ele era seu mentor e pai adotivo. Saga se surpreende positivamente e decide contar tudo o que sabe. Ele começa dizendo que, quando jovem, era um novato ambicioso que queria se tornar o melhor artista de todo o Japão. Ao se mudar para aquela cidade, descobriu que uma mulher morava no mesmo prédio. Ele se apresentou, mas a mulher pediu para ser chamada apenas de sem nome, pois não queria revelar seu verdadeiro nome, embora não fosse capaz de mentir. Eles se tornaram bons amigos, e a mulher sem nome costumava visitá-lo com frequência para vê-lo pintar. Modu também era um visitante regular do ateliê, pois a sacerdotisa o mandava entregar cartas para ela. Ele sempre reclamava de estar sendo usado como garoto de recados, quando na verdade era o guardião dela. Seus desabafos raivosos sempre arrancavam risadas de Saga e da mulher sem nome. Saga então passa ao tema da pintura, dizendo que fez a peça original à mão. Mas então alguns comerciantes se aproximaram dele porque queriam vendê-la. Então ele criou um novo modelo para eles e ela foi impressa em massa usando blocos de madeira. Gina fica curioso se a mulher na pintura é a mesma que ele chamou de sem nome, e Saga responde que ele não está totalmente errado. Gina pergunta por que ele disse às pessoas que a pintura era demoníaca, e Saga diz que tem seus motivos para isso. No entanto, antes de revelar esses motivos, ele quer saber as primeiras impressões de Gina depois de ver a pintura.
Gina diz que, quando viu a sacerdotisa usando um colar de jade, achou que ela fosse uma sacerdotisa lendária de um conto popular da Vila Shinano. No entanto, a espada em sua mão o fez acreditar que ela também tinha alguma ligação com a Vila Kadono. Saga diz a Gina que ele está exatamente certo e decide então contar por que a pintura é chamada de demoníaca. Ele avisa Gina que vai se arrepender de saber o motivo, mas Gina pede que continue mesmo assim. Saga explica que Moharu costumava visitar sua loja todo ano quando era enviado em missões, mas com o tempo sua atitude em relação à sacerdotisa começou a mudar. Ele parou de reclamar dela e, um dia, pediu a Saga que fizesse uma pintura dela. Saga respondeu que não podia desenhar alguém que nunca viu. Mas Moharu disse que isso não era um problema, pois eles tinham a sem nome com eles. Ele explicou que ela se parecia muito com a sacerdotisa. E não só isso, ela era da Vila Shinano e havia sido refugiada na Vila Kadono antes de se mudar para aquela cidade. Gina fica surpreso ao saber que a pintura retrata a mãe de Shiryuki, mesmo que outra pessoa tenha servido de modelo. Ainda assim, ele não entende o aspecto demoníaco. Saga então explica que, no início, quando Moharu odiava a sacerdotisa, dizia que ela era mais demoníaca que todos os demônios juntos. Saga conta que chamou a pintura de demoníaca apenas para provocar, mas nunca acreditou nisso. Ele acrescenta que nunca deveria ter concordado em produzir a imagem em massa para vender ao público, pois ela era baseada em um amor verdadeiro, e ele transformou isso em negócio. Talvez por isso esteja sendo punido com problemas de saúde. Gina finalmente entende que não havia nada de demoníaco na pintura, o dono da loja apenas levou as palavras sarcásticas de Saga ao pé da letra. Gina então pergunta por que Saga disse que ele se arrependeria de ouvir a história. Saga responde que, enquanto ele pintava, Moharu ficou atrás dele o tempo todo, pedindo para deixar a sacerdotisa ainda mais bonita. Ele finalmente terminou a pintura depois de centenas de rascunhos falhos, e então pediu que Moharu desse um nome a ela. Moharu primeiro comparou a esposa a uma deusa local cujo nome significava 8 montanhas. No entanto, decidiu que sua esposa era ainda mais bela, e por isso deu à pintura o nome de Kudanaka, que significa 9 montanhas. Como o idioma japonês é peculiar, a forma como Kudanzaka foi escrita também pode significar sedutora. Saga diz que a pintura é apenas encantadora, não amaldiçoada, mas algumas pessoas tolas espalharam rumores. Ele então tira um rascunho antigo da pintura de uma gaveta e entrega a Gina. Fala mais sobre Moharu, dizendo que, apesar de rabugento, ele realmente se importava com a família. Parou de visitar tanto a loja depois que sua filha nasceu. Na última vez que apareceu por lá, falou sobre seu filho e filha adotivos. Gina fica feliz ao ouvir isso e logo retorna à cidade. Ele vai ao restaurante de Afu, mas Sada percebe que ele está observando demais. Gina diz que só estava admirando como ele é um bom pai, e Sado manda parar de tentar dar em cima de um velho como ele. Afu pergunta o que aconteceu com a investigação da pintura, e Gina responde que não era nada sério, mas que conheceu um lado de seu pai adotivo que nunca havia visto antes. Afu diz que os pais são assim mesmo, leva tempo para conhecê-los de verdade. Mais tarde naquela noite, Gina visita seu pai biológico e lhe conta que a pintura é completamente segura, e que os rumores de que era demoníaca começaram por causa dos arrependimentos dos pintores. Quanto ao homem que morreu após adquirir a pintura, Gina diz que foi só coincidência. Ele pegou uma cópia da pintura para si e não encontrou nada de errado nela, e diz que o dono da loja de arte pode voltar a vendê-las. Seu pai fica satisfeito ao ouvir isso e diz que Gina logo receberá seu pagamento, mas antes disso, deveriam tomar um drink juntos. Enquanto brindam, Gina pergunta se o pai costuma beber com frequência. Ele responde que começou a beber para lidar com a perda da família, mas agora realmente gosta. Descobre que Gina também é um bebedor habitual e sugere que bebam juntos novamente. Gina apenas sorri com a ideia de conhecer melhor seu verdadeiro pai por meio de drinks e diz que parece uma boa ideia. Numa noite, enquanto Gina estava de pé perto de uma cerejeira, uma mulher gravemente ferida se aproximou dele. No entanto, ao olhar para o rosto dela, ele percebeu imediatamente que se tratava de uma zumbi. Para piorar, era uma prostituta zumbi que lhe ofereceu seus serviços por uma noite. Gina recusou com calma, mas a mulher começou a implorar, apontando uma faca velha e enferrujada em sua direção. Ela disse que seu corpo estava em muita dor e pediu para ser comprada. Quando Gina recusou novamente, a mulher revelou sua verdadeira forma demoníaca e começou a atacá-la enquanto o amaldiçoava. No entanto, Gina desviou facilmente de seus ataques e a derrubou com um golpe. Quando o corpo da demônio se desfez em fumaça branca, uma mulher rica e bonita apareceu diante dele, vestida de forma semelhante à mulher zumbi. Essa mulher revelou ser sua cliente, que o contratara para lidar com aquele demônio.
Ela era uma cortesã famosa e contou que a criatura que Gina havia matado fora, um dia, uma mulher miserável que fora sequestrada e forçada à prostituição, contraindo várias doenças até ser descartada. Enlouquecida, transformou-se em um demônio e passou a caçar homens à noite. Gina perguntou se ela havia contratado o serviço por compaixão, ao que a cortesã respondeu que temia acabar da mesma forma algum dia e quis fazer algo pela mulher. Ela agradeceu a Gina por sua ajuda e pediu desculpas por compartilhar uma história tão pesada. Gina questionou por que ela achava aquilo um fardo para ele, e ela respondeu que parte essencial do trabalho dela era saber ler as expressões de um homem. Disse que ele parecia um garotinho perdido e decidiu se despedir. Antes de partir, pediu a Gina que a matasse caso ela também se tornasse um demônio. Gina respondeu que ela não teria como pagá-lo nesse caso, e ele não trabalhava de graça. Ela o chamou de porco capitalista enquanto se afastava, e Gina pensou que ela era uma mulher estranha. Alguns dias depois, Natsu e Ofu foram sozinhas a um festival, já que todos os homens que conheciam estavam ocupados com o trabalho. Elas se divertiram bastante até encontrarem uma planta chamada lanterna. Natsu ficou curiosa com o nome, e, apesar de todo o conhecimento de Ofu sobre flores, ela não sabia ao certo a origem. Sugeriu que talvez fosse por causa da cor laranja viva e do formato peculiar. Mas contou também uma história segundo a qual demônios queimavam aquelas flores à noite para continuar trabalhando. Natsu ficou enojada com a história e pediu para Ofu parar de arruinar a beleza das flores. Ofu perguntou se ela odiava demônios, ao que Natsu respondeu, quem não odeia? Contou então que já havia sido atacada por demônios 2 vezes, e que se não fosse por Gina, teria morrido nas 2 ocasiões. Falou sobre a primeira vez que encontrou Gina, 4 anos atrás, e como ele derrotou habilmente um demônio para protegê-la. Ela admitiu que, na época, teve fantasias adolescentes com aquele espadachim bonito e habilidoso, mas logo percebeu que eram parecidos demais para se darem bem. Ela disse que quanto mais conhecia Gina, mais percebia que ele também era uma alma quebrada como ela, e isso lhe trazia certa paz. Ofu percebeu que os sentimentos de Natsu por Gina não eram românticos e comentou que Gina tinha dificuldade em aceitar os próprios sentimentos. Natsu ia perguntar se Ofu gostava de Gina quando foram interrompidas por um comerciante chamando-as para ver seus produtos. Ofu o cumprimentou, pois era cliente regular da loja delas, e ele se apresentou como Akitsu. Natsu imediatamente duvidou e disse que não podia ser, pois Akitsu era o nome de um famoso artesão de acessórios da geração passada, que já havia morrido. O homem riu, mas ela o acusou de vender produtos baratos usando o nome do mestre. No entanto, ao observar suas peças, percebeu que não eram tão ruins. Akitsu então mostrou-lhe algumas conchas decorativas e disse que, se presenteasse um garoto com elas, ele se apaixonaria por ela. Natsu ficou corada e disse que não havia ninguém assim em sua vida, mas Ofu entrou na conversa dizendo que sua amiga era apenas tímida e que, sim, havia alguém de quem ela gostava. Natsu xingou Ofu por entregá-la e Akitsu decidiu mostrar algo mais especial, um colar em forma de pardal. Disse que combinaria perfeitamente com ela. Natsu analisou o colar e achou bem feito. Então Akitsu contou que na China havia uma superstição de que, quando pardais mergulhavam na água, viravam mariscos. Natsu perguntou o que aquilo tinha a ver com ela, e Akitsu respondeu que, como ela ainda não estava pronta para dar uma concha a alguém, deveria ficar com o pardal por enquanto. Natsu teve vontade de esbofetear o idiota por ser tão espirituoso, mas gostou do colar e decidiu comprá-lo. Akitsu disse que custaria 80 moedas, o que ela achou caro para o nível do trabalho dele. Ele respondeu que incluiria um brinde e mostrou um grampo dourado que Natsu imediatamente reconheceu como uma peça autêntica do verdadeiro Akitsu. Ela perguntou onde ele conseguiu aquilo e ele contou que havia comprado por um preço ridiculamente baixo em um brechó. Perguntou se ela não queria, e Natsu ficou mais do que feliz por adquirir algo tão precioso por tão pouco. Com isso, os dois vão aproveitar o festival, e logo o sol se põe. Quando escurece, Gina começa seu trabalho e entra em uma mansão para matar um demônio escondido ali. O demônio acaba sendo uma criança assustada, e Gina pergunta seu nome antes de qualquer coisa. Assim que o demônio diz seu nome, Gina o mata e depois volta ao cliente para informar que a missão foi concluída. O cliente agradece, entrega o pagamento e oferece um bônus, um frasco de um álcool especial que ele mesmo fabricou para vender no mercado. Diz que Gina pode ser o primeiro a experimentá-lo. No entanto, mesmo sendo um beberrão costumeiro, Gina recusa o frasco, e o cliente diz que o chamará novamente se tiver problemas. Gina vai embora, e a mulher que lhe passou a informação do demônio aparece para encontrá-lo. Ele lhe entrega uma comissão pela informação precisa. A mulher lê sua expressão e diz que ele parece abatido. Gina responde que acabou de matar alguém que não queria. Ela percebe que, mesmo não querendo, ele não podia poupar aquele ser, e ri, dizendo que ele é fácil de ler.
Ela começa a ir embora, mas se lembra de outra informação importante, rumores sobre um novo caçador de demônios. Ela apenas sabe que ele é um xamã que usa espíritos de cão e pássaro para caçar demônios, mas não tem certeza sobre a veracidade disso. No dia seguinte, Gina vai direto à loja de Ofu, onde ela o espera ansiosamente por causa de um grande problema. Gina nota Natsu sentada numa mesa e, ao vê-lo, ela se aproxima com um sorriso gentil e olhar sonhador. Ela segura sua mão, encosta em seu rosto e o chama de irmão mais velho, dizendo que sentiu sua falta. Ele se sente desconfortável e pergunta a Ofu o que está acontecendo. Ela explica que tudo começou quando Natsu colocou um prendedor de cabelo no dia anterior. Depois disso, Natsu desmaiou e, ao acordar, sua personalidade havia mudado completamente. Gina pede para ver o prendedor, e ela entrega rapidamente. Mesmo assim, ela não volta ao normal, e ele começa a suspeitar que o objeto não seja comum. Sada sugere que ele quebre o prendedor, mas Gina acha que não é uma boa ideia. Natsu então pede o prendedor de volta, e Gina devolve. Assim que ela o coloca, abraça Gina com entusiasmo. Nesse momento, Zen e Nao aparecem. Ambos ficam boquiabertos ao ver Natsu abraçando Gina tão fortemente. Zen tenta separá-los sem ouvir explicações, mas Natsu enfrenta e pergunta quem ele pensa que é. Zen se magoa emocionalmente e desiste, enquanto Natsu continua grudada em Gina. Gina explica a situação a Zen e pergunta ao Fu onde compraram o prendedor. Ela responde que foi em uma barraca do festival, de um comerciante chamado Akitsu. Zen se espanta, dizendo que isso é impossível, pois Akitsu está morto há quase 10 anos. Ele explica que os acessórios de Akitsu são muito famosos e nem mesmo a loja deles consegue adquiri-los com facilidade. O Fu diz que Natsu estava confiante de que o prendedor era original. Zen entra em pânico com a possibilidade de Akitsu ter se transformado em um demônio para caçar humanos. No entanto, Sada já conheceu Akitsu antes e garante que ele não é um demônio. Gina confia em sua palavra e decide ir atrás do comerciante, mas Natsu não solta sua mão. Ele pede que ela o deixe ir, mas ela se recusa, dizendo que quer ficar ao seu lado. Gina suaviza a expressão e, gentilmente, diz a Natsu que tem algo importante para fazer e pede que ela o espere. Transformada em uma verdadeira donzela apaixonada, Natsu não consegue recusar. Gina sai e pede a Zen para cuidar de Natsu, deixando todos confusos com sua habilidade de lidar com mulheres grudadas nele. Gina começa a procurar Akitsu no mercado, mas não encontra nenhuma pista. A caminho da pousada, seus pensamentos se perdem em Suzum. De repente, alguém o chama e o assusta. Ele se vira e vê um homem dizendo que aquele era o melhor momento para beberem algo. Gina pergunta se ele tem algum assunto com ele, e o homem revela ser Akitsu, dizendo que deveria ser Gina a fazer perguntas, já que ele soube que estava sendo procurado. Akitsu diz que ficou curioso para conhecê-lo, mas agora já entendeu o motivo da busca, pois só há uma razão para caçadores de demônios o procurarem. Gina imediatamente se lembra das palavras da mulher que mencionou outro caçador e percebe que se trata do próprio Akitsu. Ele saca a espada e exige saber quem ele é. Em resposta, Akitsu libera uma energia negra e invoca 3 cães espirituais, apresentando-se como Akitsu III. Aki imediatamente ordena que seus cães espirituais ataquem Gina, que facilmente corta um deles. O cão desaparece ao ser atingido, mas Aki diz a Gina que isso não será suficiente para detê-los. Em segundos, o cão derrotado reaparece em meio a uma névoa negra e ataca a Gina por trás, enquanto os outros 2 avançam pelos lados. Gina os corta rapidamente, mas eles se regeneram de novo, e ele decide mudar de estratégia. Ele usa o poder da invisibilidade, surpreendendo Aki, que pensa ser esse o verdadeiro poder de Gina. No entanto, isso se prova inútil contra os sentidos aguçados dos cães espirituais, que continuam caçando e atacando mesmo sem vê-lo. Gina cancela a invisibilidade, e Aki zomba dele por possuir uma habilidade inútil. Gina concorda e diz que precisa mudar seu plano. Aki nem tem tempo de entender o que ele quer dizer, pois Gina ativa sua habilidade de investida, acerta um soco em Aki e o lança para longe. Antes que o xamã se levante, Gina já está novamente ao seu lado. Aki pergunta como ele pode ter 2 poderes, mas Gina apenas aponta a espada para ele e o ataca. No entanto, o golpe não causa dano algum, pois Gina atingiu uma ilusão criada por Aki. Enquanto Gina fica confuso, os cães espirituais o atacam e o imobilizam no chão. Aki acredita que venceu e decide ir embora. Mas Gina se levanta subitamente e diz que os cães de Aki são tão fortes quanto demônios de alto nível. Aki fica chocado ao vê-lo vivo após aquele ataque. Logo ele descobre que Gina absorveu seus cães espirituais usando seu poder original. Gina então envia os cães contra ele, fazendo Aki entrar em pânico. Ele tenta fugir, mas os cães o encurralam rapidamente, e Gina o obriga a falar se quiser continuar vivo.
Aki fica surpreso e pergunta se Gina realmente não vai matá-lo, e Gina responde que precisa de respostas para algumas perguntas e por isso poupará sua vida. Aki aceita cooperar, mas pede que Gina chame de volta os cães, pois eles o assustam. Gina concorda e Aki pergunta se ele é sempre tão ingênuo. Gina acredita que ele está dizendo a verdade, e Aki apenas suspira. Em seguida, pede para recolher seus pets e vai até o chão pegar alguns brinquedos de cachorro. Gina fica curioso, e Aki explica que assim como emoções negativas transformam pessoas em demônios, ele tem o poder de infundir emoções em objetos, transformando-os em espíritos ou demônios. Gina então pergunta por que ele se apresentou antes como Akitsu III, imaginando que fosse de uma família de exorcistas. Aki, no entanto, diz que não é exorcista. Ele explica que os poderes de exorcistas são passados geneticamente, o que não é seu caso. O Akitsu original era um artesão comum, mas tão talentoso que tudo o que criava ganhava alma. Ele desenvolveu uma técnica para usar esses espíritos como armas e animais de estimação, lutando contra fantasmas. Ao se aposentar, passou o nome e a técnica para seu melhor aluno, e Aki revela ser o terceiro a carregar o título de Akitsu. Ele então pergunta o que Gina quer saber, e Gina conta sobre o comportamento estranho de Natsu depois que ele lhe vendeu um grampo de cabelo. Aki afirma que o acessório era normal e promete ajudar Gina com o problema, pedindo apenas que ele guarde a espada. Gina decide confiar nele, pois não tem outra escolha, e volta para a loja, onde Natsu espera ansiosamente. Ela ainda é a garota sonhadora que o idolatra e aceita prontamente quando ele a convida para uma caminhada. Durante o passeio, ela se agarra a ele e o chama de irmão a cada frase. Gina confessa que se sente vulnerável ao ser chamado assim por causa de seu passado. Ele se emociona ao contar que não conseguiu proteger ninguém que amava e teve que quebrar a promessa feita à sua irmã na noite em que fugiram de casa. Diz se sentir patético e inútil, achando que não merece ser chamado de irmão mais velho. Mas Natsu discorda. Ela afirma que não há um motivo mais profundo para os laços entre irmãos, ele é seu irmão simplesmente porque é. Ela diz que os laços entre irmãos não podem ser completamente rompidos, aconteça o que acontecer, e que assim como ela o encontrou, ele também encontrará um lugar que poderá chamar de lar. Gina acha que isso é impossível, mas Natsu diz que esse é o propósito da vida de todos. Ela o tranquiliza dizendo que um dia ele encontrará seu caminho, e Gina agradece por suas palavras gentis. Ele então diz que quer retribuir e, para isso, tira o coçador de cabeça que Soto lhe deu certa vez. Natsu começa a chorar ao ver o objeto, como se fosse exatamente o que ela estava esperando. Mais cedo, Aki havia notado o coçador no corpo de Gina e pediu que ele o desse para Natsu, garantindo que isso resolveria todos os seus problemas. Acontece que ele estava certo, e Natsu disse que, depois de todo esse tempo, finalmente pode conseguir o que quer. Ela pega o arranhador de cabelo de Gina e também retira seu grampo. Um cuco começa a cantar exatamente naquele momento e, enquanto Natsu segura os dois itens perto de si, eles começam a brilhar. A luz em sua mão assume a forma de um pequeno pardal dourado e voa. No instante seguinte, Natsu desmaia nos braços de Gina. Nesse momento, Aki também aparece e começa a contar a Gina o que aconteceu. Ele explica que, enquanto os grampos de cabelo servem para manter o penteado no lugar, os arranhadores de cabelo são usados para modelar o cabelo ou coçar o couro cabeludo sem bagunçar o penteado. Nesse sentido, os dois sempre andam em par. O grampo que ele vendeu para Natsu e o arranhador que Gina possuía foram criados pelo artesão original, Akitsu. E, como ambos desenvolveram um espírito por conta do talento de Akitsu, passaram a se considerar irmãos. Aki acredita que o grampo possuiu Natsu e identificou o arranhador que Gina carregava, fazendo-o agir como se ele fosse seu irmão mais velho. Por isso, quando os dois itens foram reunidos, eles deixaram o mundo juntos e Natsu foi libertada da possessão. Gina acha a história crível, mas sente que há algo a mais. Ele acredita que o grampo estava carregado com fortes emoções da sua usuária anterior, que ansiava reencontrar o irmão, e é por isso que Natsu pensou que ele fosse seu irmão. Aki apenas ri dessa teoria, dizendo que seria uma grande coincidência se Gina se parecesse com o irmão da dona anterior do grampo. Ele acrescenta que o grampo tinha um desenho de cuco e o arranhador tinha flores de glicínia, e que em um poema antigo, esses dois são chamados de irmãos da primavera. No entanto, ele diz que não importa qual teoria seja verdadeira, pois no fim, os dois espíritos irmãos conseguiram se encontrar. Gina concorda, mas pergunta para onde os espíritos voaram. Aki responde que acredita que, no fim, nossas emoções sempre vão para o lugar que chamamos de lar. E como os espíritos eram feitos de emoções, talvez tenham ido para onde chamam de casa. Dito isso, Aki se levanta para ir embora, e Gina pergunta se ele vai mesmo deixá-lo partir, mesmo sabendo que ele é um demônio em forma humana.
Gina explica que já deixou Fu ir embora mesmo sabendo que ela era uma demonia, então não vê problema em deixar outro demônio que não pertença ao clã Proatic seguir seu caminho. Diz que, embora seja um xamã e mercenário que luta contra demônios por dinheiro, não tem problema com aqueles que não querem ferir os humanos. Entretanto, ele quer que aqui se lembre de que, não importa o quanto ele seja bondoso ou quantas pessoas ele salve, no fim, os humanos sempre irão atrás dele por ser um demônio. No dia seguinte, Natsu volta completamente à consciência e Zen fica aliviado ao saber disso. No entanto, ele percebe que ela está distante e melancólica. O Fu diz que é porque ela se lembra claramente de tudo o que aconteceu no dia anterior. Zen entende que agir como uma irmãzinha grudenta deixaria qualquer um envergonhado, o que faz Natsu ficar muito irritada. Nesse instante, Sada chega com chá e diz a Natsu para pedir o que quiser, pois hoje é por conta da casa. Ela fica feliz com a notícia, mas no momento em que Sada menciona que Gina não apareceu na loja hoje, Natsu começa a corar, imaginando como irá encará-lo depois de seu comportamento no dia anterior. Enquanto isso, Gina caminha pela cidade e encontra Yotaka, a informante, que diz ter alguns rumores para contar. Gina fica feliz em ouvi-la, pois caçar alguns demônios ajudaria a clarear sua mente. De repente, ele ouve um cuco cantar. Yotaka comenta que o pássaro apareceu de repente perto da casa dela naquela manhã e a acordou. Gina então percebe que os espíritos dos irmãos encontraram um lar ao lado dela.